Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo. Eu sou o HB. Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Não se esqueça do like, de se inscrever no canal. Você que gosta do nosso conteúdo, apoia, ajuda a gente a trazer mais conteúdo de qualidade. Quem é membro tá vendo esse vídeo aqui sem anúncio e tem muitos mais benefícios lá no Discord do canal. Vambora pro vídeo. Nossa história começa no que parece um galpão, uma fábrica abandonada. No teto tem um cara amarrado por uma corda que tá quase caindo numa jaula cheia de zumbis. E lá embaixo tem pessoas rindo da cara dele. Xiao, Xiao, todos os seus amigos estão mortos. A vida não tem mais sentido pra você agora, tem? E ele pensa, droga, é culpa minha, eu causei isso a vocês. Ah, desgraçada! Você parece ter uma morte miserável! Olha só pra ele, está com raiva de mim de novo. Vamos torturá-lo lentamente para saciar a sua raiva. Mas temos que agradecer pelos suprimentos. Podemos viver confortavelmente por mais alguns meses agora. E ele solta a corda que o nosso prota tava, que cai dentro da jaula. E os zumbis nem pensam, até porque eles não pensam, antes de partir pra cima e já começar a devorar o nosso prota. Maldita Kuijing! Maldito Xuxiong! Se eu tivesse outra chance de viver novamente, eu faria vocês dois pagarem pelo que fizeram! Oi? Xiao, o que você tá pensando? Você tá refletindo aí? Ai, por que você não colocou meu nome na escritura da casa? Você realmente me ama? O que tá acontecendo? Eu renasci? Voltei? O que aconteceu? Droga, na minha vida passada eu fui enganado pela Kuijing. Ela não só roubou minha herança que meus pais me deixaram, como também acabou me tornando sem teto. E mais tarde, a catástrofe global aconteceu, transformando a maioria dos humanos em zumbis e mergulhando o mundo no caos. Com a ajuda dos meus amigos, conseguimos construir uma zona segura e sobreviver ao apocalipse. Mas quem imaginaria que aquela mentirosa da Kuijing fingiria ser uma pessoa desesperada em busca de refúgio? Mas obviamente ela foi enviada pelo inimigo para destruir a gente. E o preço vai ser 400 mil yuans, nem um centavo a menos, está me ouvindo? Ei, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Essa desgraçada. Tá, calma, eu não posso ser impulsivo agora. Eu te dou uma semana, se nada estiver... Tá, eu entendi, vai embora. E ela pensa, o que tá acontecendo? Quando foi que Xiao se tornou tão assertivo assim? Ele não era meu lacaio? E nosso prota simplesmente fecha a porta na cara dela e olha pro relógio. Falta menos de um mês, preciso começar a me preparar pro apocalipse imediatamente. Até que uma coisa chama muito a atenção do nosso prota. Aparece uma tela de sistema escrito Sistema de Tarefas. O sistema apocalipse agora está ativo. Missão do sistema liberada. Complete o mais rápido possível. Nome da missão, Preparação do Apocalipse. Requisitos, possuir um pedaço de terra e preparar provisões para um ano. A recompensa da missão são 10 pontos de sistema. E é explicado que os pontos podem ser trocados por recompensas na loja do sistema. Olha só, um sistema de pontos de recompensa. E ao abrir a loja do sistema, ele vê 3 itens. Uma poção de aprimoramento físico mais 1, que custa 2 pontos. Uma caixa de suprimentos do Fazendeiro do Apocalipse nível 1 de 2 pontos. E uma caixa de suprimentos do protagonista nível 1, 10 pontos. E o nosso prota fica impressionado com isso, só que esse ângulo de câmera que o Mauá botou, olha. É que a obra tá querendo mostrar pra gente se ele já tá armado pro apocalipse ou não. Eu quase tinha me esquecido disso. Na minha vida anterior, eu tava economizando. Tava guardando cada trocado pro casamento com a Kuijing. Isso me deixou só o pó. E ele pega o celular dele. Em um mês, os zumbis vão estar por toda parte. Eu tenho que ter comida boa. Assim eu vou viver bem. E nisso, mais tarde naquele mesmo dia, daí o nosso prota faz um banquete pra ele. Pede só comida cara, comida chique. Então esse aqui é o lendário e caro restaurante pra viagem com 3 estrelas Michelin. Bom, vou provar o preço dessa carne cara aqui. Isso é delicioso! E ele começa a devorar toda a comida que ele comprou. Até que de repente alguém liga pra ele. E no celular tá escrito que é amiga da Kuijing. Aquela manipuladora chorou pra amiguinha dela. E a mulher começa a gritar, falando como que ele pode fazer isso, tratar a noiva dele assim, que não sei o que eles se amam, que tem que dar prioridade pra ela, que vai ter que comprar uma casa mais cara ainda pra ela, dar a casa de herança. O que você acha que é? Pra ficar me testando? Cai fora, mulher! E ele só desliga na cara dela. Depois ele relaxa um pouquinho no sofá. Eu preciso de um pedaço de terra, não é? Eu vou construir a fortaleza mais poderosa nessa terra, não apenas defensável, mas perto de uma fonte de água e de uma floresta. E no dia seguinte, ele parece estar num centro comercial, assim, bem chique. Olá, senhor, o senhor está aqui pra alugar ou comprar uma casa? Nenhum nem outro, eu tô aqui pra... Eu não já falei pra você ir lá arrumar as caixas de fundo? A gente recebeu papel higiênico hoje. E esse é o gerente de vendas de imóveis, Ju. Gerente Ju, eu tô atendendo o cliente. Você esqueceu de tudo que eu te ensinei? Pelo amor de Deus, não tem sentido nisso. Vá trabalhar nos fundos. Um perdedor quebrado com roupas baratas provavelmente nem consegue pagar um banheiro. E eu tô achando que esse seu narizinho tá muito levantado. Eu sou uma pessoa que ergue o nariz pra cachorros como você. Se conseguir comprar o banheiro, eu vou fazer uma transmissão ao vivo de mim comendo cocô. E o nosso prota encara isso. Tudo bem, se é o que você diz, definitivamente eu vou encontrar algo bem fresquinho pra você comer mais tarde. Senhorita, não tô aqui pra alugar ou vender hoje.
Eu tô aqui pra comprar um terreno. E todo mundo fica, meu Deus, é um verdadeiro magnata. Eu nunca vi ninguém comprando terreno, oh meu Deus. Cara, pior que hoje em dia isso é muito comum, né? Comprar um terreno é coisa de maluco de caro. Ah, claro. Senhor, venha por aqui. Vou te dar uma introdução detalhada. Qualquer um se garante nessa palavra, mas eu quero ver na hora de pagar. Eu duvido que ele tenha dinheiro. Esses são nossos terrenos que nossa empresa tem atualmente, senhor. Você pode olhar enquanto eu apresento. Não, eu não quero ver uma lista. Eu vou dizer as minhas exigências e você me diz se tem um terreno assim, pode ser? Ah, sim, claro. Pode continuar. Perto das montanhas. Água de preferência com uma fonte de água corrente. Transporte bem conveniente. Se tiver uma grande casa ou uma fábrica no lugar, é melhor ainda. Ah, deixa-me pensar. Não tem um no Distrito Leste que atende as exigências dele? Ah, Distrito Leste? Você tá falando daquele lugar que só tem fábricas inacabadas? Isso não foi resolvido, não podemos vender isso. Vender o quê? Esse cara tá listando exigências bizarras. Até parece que ele vai comprar um terreno e só tá aqui pra causar problema. Ah, por acaso esse lote que ele falou no Distrito Leste realmente atende os requisitos? Ah, sim, mas as fábricas estão inacabadas e o líder do projeto acabou fugindo. Daí ele começa a dar uma lidinha nos papéis. A localização não é ruim e atende aos requisitos. Só cercar com arame farpado e será fácil de defender e difícil de atacar. E essas fábricas inacabadas podem me economizar tempo e custo. Eu vou levar esse terreno. Eu posso assinar o contrato agora? Sim, é claro, senhor. Ah, calma, deixa eu ver se eu entendi. Você realmente vai comprar o terreno com as fábricas inacabadas? Aham, pode preparar o contrato que eu vou fazer o pagamento. E alguém tá esperando muito pra comer um negócio fresquinho. Não é possível, não é possível. 30 mil? É um depósito de 30 mil? Alguém está realmente disposto a gastar isso de dinheiro num pedaço de terra com fábricas inacabadas? Eu não acredito. É, eu fiz o pagamento. Agora é sua vez. Se você comer com gosto, eu posso te enviar algo bem legal depois. É, gorducho, eu já comecei a fazer a live aqui. É, meu estômago não tá muito bom hoje, mas eu prometo que tá fresquinho. E o sistema aparece novamente. Nome da tarefa, preparação para catástrofes. Requisito da tarefa, possuir um pedaço de terra 0 de 1 cumprida. E agora só falta suprimentos para um ano inteiro. Gastei todo o dinheiro do casamento comprando terreno. Agora eu preciso descobrir como conseguir dinheiro e estocar os suprimentos. Esse aqui não é o Xiao? O que ele tá fazendo aqui? E quando o cara olha pra frente... Socorro! Socorro! Eu não quero comer bosta! Eu não quero comer merda! E na próxima cena muda pra Kuijing de novo. E ela atende o telefone que tinha alguém ligando pra ela. Xu Xiong, seu cretino, você ainda se lembra de mim, não é? Kuijing, você sabia que o Xiao acabou de sair da empresa imobiliária pra comprar terrenos hoje? O quê? Comprou terrenos? De onde ele tirou o dinheiro? Depósito de 30 mil. Acho que é o dinheiro do casamento que ele economizou. O quê? Desgraçado, aquele canalha usou o meu dinheiro? Não fique bravo, vai encontrar o Xiao e pergunte o que tá acontecendo. Perguntar o que pra esse canalha? Ele tá me engabelando. Como ele ousa usar o meu dinheiro? Eu vou expor ele online hoje mesmo. Enquanto isso, o nosso prota tá tranquilão em casa pensando. Comprar suprimentos e construir uma base vai precisar de muito dinheiro. Onde vou conseguir ele? Até que a porta da casa dele começa a ser espancada. O que vocês duas estão fazendo aqui, hein? Xiao, o que você tem nessa sua cabeça? Como ousa gastar o meu dinheiro? Do que você tá falando? Eu sou maluca? Não pense que eu não sei que você usou o dinheiro do casamento pra comprar um terreno. Eu tô te avisando, o dinheiro do casamento é meu. Já que comprou o terreno vai ser meu. Você deve tá ficando maluca de vez, não é? Olha bem aqui, eu tenho dinheiro. Mas eu não vou deixar você ficar com um único centavo disso. Não pense que eu não sei sobre você, aquele velho do Xuxiong. Como ele sabe do Xuxiong e eu? Ei, vocês dois se acalmem, deve ser tudo mal entendido entre casais. Mal entendido? Não tem mal entendido nenhum. Além disso, ela e eu não somos o casal. É ela e aquele velho. E sai daqui logo, só de olhar pra sua cara já tô irritado. E ela pensa, impossível, como é que ele pode saber? Fomos tão discretos. Xiao, isso é uma coisa tão grande, como você não me avisou antes? Você realmente se envolveu com aquele homem de meia idade, o Xuxiong? Nós fomos a um motel umas 3 vezes. Ah, isso virou um problemão, uma situação perdida. Vamos pensar em um plano, vai? Eu acho que é tudo que tem pra fazer nesse momento. Na hora que o elevador abre, a Kuijing tá indo pra ele. A amiga dela tá pensando, a Kuijing estragou tudo com o Xiao, então eu que vou assumir. Afinal, somos boas irmãs e irmãs de vida, e não é? E no dia seguinte, essa aqui é a fábrica que eu quero reformar. Quanto tempo vai levar? Reforçar as paredes, construir torres de guarda, instalar arame farpado, aumentar os portões de aço, a prova de explosão, reforçar o vidro à prova de bala. Posso lhe perguntar com que tipo de gangue você se meteu? Não pergunta demais não, tá? Saber demais não vai te fazer bem agora. Apenas me diga se você consegue terminar isso aqui em menos de um mês e quanto vai custar. Não dá pra terminar isso em um mês. Conversa fiada, se você não fizer eu contrato outro. Pedreiros também têm vida, senhor. Ah, então você tem consciência disso. Quer dizer, vai custar mais caro, obviamente. Fala o seu preço. Se a gente quiser terminar em um mês, vou fazer os pedreiros trabalharem muito intensamente, pelo menos 20 milhões.
20 milhões? Ah, sim, e você deve dar um depósito adiantado de 5 milhões pra gente começar a trabalhar. Tudo bem, vou transferir o dinheiro dentro de uma semana. Comece a trabalhar, agora. Se preocupa não, eu não vou fugir sem pagar. O terreno é meu, né? Ah, sim, claro, tudo bem então. Irmão, tchau. O que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto, o que você tá fazendo aqui? Só vagabundo. Na minha vida passada, você que persuadiu a Kuijing pra fazer aquele plano. Assim você conseguiu pegar a propriedade da minha família. Dessa vez eu vou fazer você pagar o dobro. E o que você tá fazendo aqui no meu terreno? Ah, então esse aqui é o terreno que você comprou? A vista é tão bonita, você quer fazer um condomínio aqui? O que eu construo ou deixo de construir não é da sua conta. O que tá acontecendo com esse perdedor? Ele tá agindo de forma tão estranha hoje. Eu me joguei em cima dele e não aconteceu nada. Hoje eu me exibi deliberadamente mais um pouco e ele não teve nenhuma reação. Não tá certo. O portão deverá ser expandido, esqueceram? De jeito nenhum, não posso perder essa oportunidade de ouro, já que a Kuijing desentendeu com ele. Eu vou conseguir empurrar ela pra fora do jogo e esse terreno vai ser meu. Em casa, nosso prota tava analisando. Penhorar essa casa no banco só vai me dar 3 milhões de yuans. Não é o suficiente pra cumprir a primeira fase. Eu preciso de muito mais dinheiro pra construção. Calma, espera. O apocalipse vai chegar de qualquer maneira. Significa que mesmo se eu vender a casa pra várias pessoas, não importa. Eu vou fazer isso. Mano, o cara é gênio. Ele vai vender a mesma casa pra tipo 50 pessoas e vai pegar o dinheiro de todo mundo. Caralho, o cara é um gênio. Ei, abra a porta! Abra a porta! Ah, é aquele velho de novo. Meu vizinho de baixo, Sr. Lee, tem algum dinheiro. Ele comprou o primeiro e segundo andar e quer comprar o meu terceiro também. Originalmente, eu pretendia usar essa casa como minha casa após casar, e então me recusei a vender. Desde então, ele fica causando problemas, pintando minha porta, espalhando lixo, fazendo eu vender a casa. Você foi pra boate de novo na noite passada! Já chega, seu velho imundo! Eu fui dormir antes das 10, eu não fui pra boate nenhuma. Mas eu ouvi claramente! Para com essa merda, você só quer comprar minha casa, não é? Já chega, eu vou vender ela pra você. Ah, é sério? Vai vender? Mas eu tenho uma condição. Que condição é essa? Vou entregar a casa daqui 6 meses somente, porque eu vou morar aqui até minha outra ficar pronta. E você precisa me transferir 5 milhões antes da venda. Daí o velho fica pensando um pouco. Tá bom, se você não quer, então esquece. Tá bom, ótimo, só que a gente precisa de um contrato. Claro, velhote. Um contrato não vai ser problema. Velho bastardo, você pode morrer na sua casa esperando. Quando os 5 milhões do senhor lhe caírem, mais os 3 milhões do empréstimo, eu vou ter 8 milhões de yuan. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é completar a missão pra pegar minha recompensa. E enquanto isso, nas ruas, o nosso prota tá lá tentando completar a missão de pegar suprimentos pro ano inteiro. E já foram 359 dias de 365. E as pessoas do mercado estavam assustadas com ele, perguntando se ele era doente mental, alguma coisa assim. E a gente vê que ele reuniu muitos carrinhos de compra cheios. Por que você acha que ele tá comprando tanta coisa? Deve ser outro otário que tá acreditando naquele tal juízo final. Até que o sistema avisa que a missão Preparação para Desastre concluída. E ele ganhou 10 pontos do sistema. No apocalipse, melhorar meus atributos é importante, mas essa caixa de suprimentos aqui são exatos 10 pontos, então... Eu não vou hesitar, agarra a primeira oportunidade, eu vou com tudo! Caixa de suprimentos do protagonista. E gastando os 10 pontos dele, ele pega a caixa de suprimentos do protagonista. E ele recebeu um anel especial de nível 1. Características, o anel contém 500 metros cúbicos de espaço. E lá dentro daquele espaço, o tempo não passa. Eu sabia, o primeiro item que vem nas caixas é sempre lendário. O tempo fica parado no espaço, então quer dizer que se eu colocar comida lá dentro não vai estragar? Isso é ótimo. E a próxima missão se chama 10 anos de sustentabilidade, 10 anos de suprimentos e pontos de recompensa. Para fazer isso, 20. Quem é que tá causando problema por aqui, hein? Ah, é você, Xiao. Yang Tao por aqui, é? Yang Tao, meu colega de classe do ensino médio, era um lacaio seguindo um valentão da escola Shengji. Ele é um cara que sempre intimida os fracos e tem medo dos fortes. Tínhamos muitos conflitos na escola e eu não esperava encontrá-lo aqui hoje. E o que você tá fazendo? Coloca essas coisas de volta onde elas pertencem, ou você é muito indelicado com você. Yang Tao, continue intimidando os fracos. Tô aqui pra comprar. É assim que trato seus clientes? Pra comprar? Então pague por esses itens agora. E 1 hora passando coisa no caixa depois. Quanto no total? O total foi de 56.800 yuan. Paga agora! E o nosso prota dá aquela passada de cartão de respeito. Transação bem sucedida. Tá, vamos indo embora. Espera aí, vai pra onde? O que você quer, moleque? Você foi tão rude comigo quando na verdade eu só queria comprar. Se você não vier pedir desculpas, eu vou ter que devolver tudo e fazer o reembolso. Tá indo longe demais, tá procurando muito problema, né? Mas até que o pessoal que tava no mercado assistindo tudo isso começa a defender o nosso prota. Peça desculpas, se forem bem sinceras, eu compro 10 vezes mais nesse seu mercadinho aqui. E é verdade, traz a máquina que eu te mostro o meu saldo. 700 mil yuan? Pede desculpas e eu continuo comprando. E o cara não queria nem um pouco fazer isso, mas ele faz a reverência e pede
pede desculpas. Certo, eu te desculpo. Só se lembra de não ser imprudente assim de novo, tá legal? Ah, se é algo importante, a gente não vai ter tudo no armazém do mercado, você precisa de um atacadista. Você trabalha no mercado, né? Deve conhecer algum atacadista. Ah, sim, claro. Você lembra do Sheng Ge? Ele tem um negócio de atacados agora. Irmão Ge, eu encontrei um grande cliente pro senhor. E o prata pensa, então Yang Tao continua trabalhando pro Sheng Ge? Eu me pergunto quanto de renda legal ele tá fazendo com esse supermercado aqui. E eles vão chegando no lugar que deve ser esse atacado, até que um carro chega muito rápido, dirigindo arrogantemente como se fosse o dono do mundo. E o cara sai do carro com um sobretudo e fumando um cigarro. Esse aí é o tal do grande cliente que você mencionou? Ah, sim, irmão Ge. Você se lembra do Xiao? Xiao quem? O Xiao, aquele nosso colega do ensino médio. Ah, eu me lembro agora. E ele cospe fumaça na cara do nosso prota que não fica nada feliz com isso. É o cara corajoso, não é? Roupas falsas. Desprezo pessoas que fingem que são ricas. Como assim falsificado, amigão? Eu comprei em qualquer loja que eu vi. Esse é o grande cliente que você tava falando? Que desperdício de tempo. Mas senhor, ele é realmente um grande cliente. Grande cliente é a minha bunda. Eu tô nesse negócio há tantos anos, eu sei quem é rico e quem é pobre. Parece que minha aura de rico realmente não tá funcionando, não é? Eu não consigo nem intimidar um analfabeto. O que você acabou de falar, moleque? Eu só falei que você fica tirando onda com as pessoas à toa, ué. Como ousa me chamar de analfabeto? Então falar que você é um valentão tá tudo certo, né? Irmão Xiao, não fica provocando o G. Ele é realmente analfabeto, então ele não gosta quando as pessoas falam assim dele. Você só tá piorando as coisas, então cala essa sua boca. Grande cliente é? Se você não aceitar um caminhão de mercadoria, você nem sai daqui vivo. Se você parar de me pegar pela gola e ver a minha conta bancária... 1 milhão na hora? Você tá falando sério? Óbvio que é sem brincadeira. Por que mais eu estaria aqui? Esse é o depósito, eu tô comprando 5 milhões em mercadorias. Rápido, carrega o caminhão e te dou os outros 4 milhões restantes quando as mercadorias estiverem prontas. Mas que tipo de mercadoria você quer? Óleo de arroz, sal, lanche, bebida, qualquer coisa comestível ou bebível. Quero tudo. Tá legal, me segue. E o dono do mercado pensa, eu não acredito na minha sorte, acabei de pegar um lote de alimento quase vencido e esse otário tá aqui pra levar tudo. E lá dentro do depósito ele continua falando, se você levar todo esse lote aqui eu te dou um desconto de 10% no preço original de atacado, o que você acha? Depende da qualidade. E o prata vai analisar e ele fala, exceto pela camada externa, tudo dentro aqui tá quase vencido. Sheng Ge, você é bem espertinho, não é? E o Sheng Ge pensa, eu não esperava que esse cara entendesse do negócio. Mas se você levar todas as mercadorias quase vencidas, eu te dou 50% de desconto. Que tal? Eu tô usando meu dinheiro pra comprar mercadoria de qualidade. E quanto a essas quase vencidas aqui, eu tenho outros planos. E o Sheng Ge responde, planos? Que planos? E o prata continua explicando. Como você disse, com 50% de desconto, eu levo todas as mercadorias quase vencidas. Mas o pagamento vai ser feito daqui a 1 mês, pode ser? Mas se elas vencerem, você vai me pagar? Não se preocupe, eu vou hipotecar minha casa pra você. Você sabe que tá quase vencido e ainda assim você quer? O que você pode me dizer por quê? Quem que é o seu mandante? Mandante? Eu não tenho mandante. Não é porque tá quase vencido que não é comida, não é? Vai valer uma fortuna daqui a uns dias. O que você quer dizer com isso? Daí o prata para de falar um pouco sobre o futuro, para de perguntar. Apenas entrega as mercadorias e eu vou te enviar o endereço mais tarde, pode ser? Até que alguém liga no telefone dele perguntando se ele tá vendendo a casa dele. E ele fala pro Sheng Ge, eu tenho uma coisa pra fazer, cuida da comida pra mim, hein? Viu só? Eu não te enganei, irmão Jean. Troca, a família desse garoto é comum, então como é que ele tá tão bem da grana? E na próxima cena ele já tá fazendo a negociação e o pagamento da casa dele com outra pessoa. Aqui, um depósito de 400 mil. E eu posso aceitar a sua condição de desocupar a casa em 3 meses. Eu assino o contrato agora. E o prata pensa, esse senhor nem inspecionou a casa direito e já tá ansioso pra pagar e assinar o contrato? Por que ele tá tão desesperado? Senhor, por que tanta pressa? Porque, pra ser honesto, a minha neta precisa se mudar de escola. E a gente precisa urgentemente de uma casa pra residir. Tenho procurado por essa área e apenas sua casa está à venda. Por favor, não desista. Você está sendo muito honesto revelando tudo de uma vez. Não tem medo que eu aumente o preço? Não, por favor, não desista dessa. Eu preciso disso. Não se preocupa, eu tava fazendo só uma suposição. Eu não vou desistir. E os dois assinam os contratos. Isso é ótimo. Desculpe, Sr. Xiao, por te atrapalhar. Não vou te incomodar mais. Se cuida, senhor. Mas o prota pensa, bondosos e honestos desse jeito, ele e a neta dele não vão sobreviver nem um pouquinho no apocalipse. Senhor, espera rapidinho. Você pode me passar o endereço de onde você tá morando agora? E na próxima cena, nosso prata volta pro terreno que ele comprou e pra construção. E assim, tá bem andado, viu? Sr. Zhang, sobre a segunda parte dos fundos... Eu vou transferir pra você em breve. Como é que tá indo a construção? Cerca de 70% a 80% concluída. Olha as paredes, as portas. Absolutamente seguro e confiável. E quanto ao armazém? E o cara responde, o armazém é um prédio de fábrica inacabado. Já está limpo e pronto pra uso. Nossa, isso é muito bom. Sr. Sheng Ge, pode trazer os produtos. E na próxima cena já tem um pessoal carregando tudo, organizando
organizando tudo em várias prateleiras, tem muita coisa. E o nosso prota tá lá, dando as instruções de onde deve ficar cada coisa. Até que no fim, já bem tarde da noite, os funcionários vão saindo da fábrica e todos os produtos já estão lá dentro, tem muita caixa, muita prateleira. É, parece que essa missão foi feita. E o sistema aparece para dizer que a missão 10 anos de suprimentos foi completa. E ele ganhou 20 pontos de sistema. Ah, olha só, tem uma caixa nova. E agora tem a caixa poção de aumento físico, que custa 20 pontos. Caixa de suprimentos fazendeiro do apocalipse, 2 pontos. E caixa de suprimentos habilidade de despertar, 10 pontos. Eu tô com muita sorte de ganhar habilidades antes do apocalipse começar. E ele pega de habilidade despertada, gastando 10 pontos para isso, sobrando 10 pontos. E ele conseguiu a habilidade olho da mente, no qual a característica é poder detectar se outra parte tem hostilidade com ele ou não. Detecta hostilidade? Essa é uma das habilidades mais úteis no início do apocalipse. E o sistema aparece novamente falando que ele tem uma nova tarefa. Armado até os dentes. Requisito da tarefa, arme-se. Recompensa da tarefa, 10 pontos mais recompensa aleatória. E o prota todo animadinho já fala, era exatamente nisso que eu tava pensando. E de noite, lá no mercado negro da cidade, o nosso prota passa no meio de uma multidão que tá lá comprando, tem um pessoal gritando bastante, na verdade, até que ele escuta uma voz familiar. Vender uma pulseira de jade falsa por 2.000? É obviamente falsa. Venda pra mim por 300 e ainda você vai ter lucro. Vai vender ou não? Se não for vender, eu vou embora. Tudo bem, só não fica gritando por aí, eu vendo pra você. Lixo Xiong, comprando pulseira de jade falsa no mercado. É, e a Kuijing caiu no golpe desse otário aí. Até que o nosso prota vê uma coisa interessante pra missão dele, que são algumas lâminas, espadas e armas brancas. Olha só, parece que eu finalmente encontrei. E ele se abaixa perto do vendedor. Chefe, você tem alguma coisa mais forte do que isso aqui por aqui? Daí o vendedor simplesmente joga uma pedra de amolar no chão. Isso aí é um afiador. Se você quiser algo forte, compre e afia você mesmo. E o prota bem sério responde, não é forte o bastante, eu preciso de algo mais forte. O que você quer dizer com isso? Tá aqui pra causar problema? Até que de repente uma notificação no celular do vendedor aparece falando que ele recebeu 200.000 yuan. E o nosso prota mostra o QR Code que ele mandou o Pix e fala que ele tava falando bem sério. E o vendedor fala pro humano dele que tava do lado vigiar a barraca e fala que queria falar um pouco mais privadamente com o nosso prota. E num lugar bem mais isolado dali, o vendedor tá explicando pra ele. Aqui, chefe, temos armas caseiras aqui, suficiente pra matar uma galinha ou duas por 2.000 yuan. E a munição é bem barata. Pólvora e balinha de aço, que tal? Ah, não é bom o suficiente. Até que o vendedor olha pra um lado específico e que toma réplica de um revólver. O desempenho dele é quase de uma arma normal. 50.000 e a munição é 9mm. E as balas custariam 5.000 yuan cada pente, que tal? Aceitável, mas eu te paguei antecipadamente 200.000. Me vender esse tipo de coisa não é muito adequado, né? Ah, é verdade, é o pagamento antecipado. É, um pagamento adiantado de 10%. Eu quero pagar 2 milhões em ar. Só por curiosidade, senhor, o que você faz da vida e por que você veio me fazer um pedido tão grande? Normalmente eu não cuido dessas questões triviais. Meus subordinados fazem isso. Mas houveram algumas mudanças recentemente. Sabe como é, não é? Espere um momento, senhor. Espere um momento. Daí o vendedor tranca a porta e olha pela janela pra ver se não tem ninguém passando. Você encontrou a pessoa certa. E ele continua falando, sussurrando no ouvido do nosso prota. Eu posso lidar com isso aí. Escreva uma lista e eu te darei o endereço. Vá lá meia-noite depois de amanhã pra concluir a transação. Leva dinheiro vivo. E depois disso, obviamente, o cara já tá tratando o nosso prota como se fosse um rei. Olha só, se não é o Xiao encontrando você no mercado negro. Não é à toa que tem gastado tanto ultimamente. Parece que sua família tem alguns herdeiros, não é? E o que foi, hein? Assistiu a muitas contas de marketing recentemente, decidiu vender tudo e viver confortavelmente? E o prota pensa, hora de testar minha nova habilidade. Olho da mente. E ele vê que em cima da cabeça do vendedor, que ele acabou de fazer a transação, tem uma carinha feliz, ou seja, ele não tá hostil. Mas quanto ao gordinho aí, que eu esqueci o nome, ele tá bem hostil. E o prota pensa, como esperado, essa habilidade é muito útil. E o prota começa a provocar ele. Deitado na cama, quero ganhar dinheiro fácil. Então, você comprou isso aí pra Kuijing pra dormir com ela? Essas coisinhas de segunda mão falsificada? Imagina se ela souber. O que você tá falando, moleque? E o emojizinho fica muito mais puto em cima da cabeça dele. E o vendedor pergunta, senhor, você conhece esse cara aí? Conhecer? Tá mais pra um inimigo. E o vendedor já se prepara, entendido, chefia. Então pode deixar que eu vou dar uma liçãozinha nele. Mas não mata ele não, tá? Eu tenho outros planos. E nisso esse cara já reúne uma gangue pra espancar o gordinho. O que você tá fazendo? Eu não tava... eu não tenho problema com vocês. Vamos conversar. E o vendedor já tá se preparando pra bater nele. Na próxima cena ele já tá sendo jogado na rua. Ele tá cheio de marca de pé na roupa, na cara. E ele pensa, Xiao, seu desgraçado, apenas espere por mim. E 2 dias depois, na base fortificada do nosso prota, o nosso prota recebeu o carregamento dele de armas. E o sistema aparece pra falar que ele cumpriu a missão armado até os dentes e ganhou mais 10 pontos de sistema e agora ele tem 20. E agora sim, minha rapaziada, isso é estar armado. E ele recebeu a recompensa aleatória dele, que foi uma poção de aumento físico
físico mais 2. Uma poção de aumento físico extra. E ela é mais 2 ainda, 2 vezes mais eficaz do que a da loja. E sem muita cerimônia ele já vai injetar logo. Ele sente uma dor, mas sente uma adrenalina também. A força física média de um homem adulto é 5, adicionando mais 2, isso é um aumento de 40% no poder. E nisso o nosso prota abre o sistema de novo, a lojinha dele no caso, e compra mais uma poção de aumento físico. E ele pensa, vamos maximizar essa vantagem agora. 8 pontos de força física, 60% a mais do que uma pessoa comum. Eu preciso testar isso em algum lugar. Perfeito. E da obra que sobrou, ele pega um vergalhão e dá um chute muito forte, tanto que entorta a barra e ela é chocada contra a parede. Quando ele vai analisar, ele vê que ela ficou presa na parede de tanta força e ainda rachou ela. Com a minha força atual, mesmo desarmado, ninguém brinca comigo. Eu não tenho mais medo nenhum dos zumbis do estágio inicial. E essas armas daqui não devem ocupar muito espaço. É melhor armazenar elas no anel espacial, só pra garantir. E ele usa o anel espacial dele e armazena todas as armas dentro dele. Depois de amanhã é o primeiro dia do apocalipse. Será que tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Só que ele se lembra daquele velhinho honesto que tinha tentado comprar a casa dele. E ele fica meio que se sentindo mal. Mesmo após vivenciar tanta traição no apocalipse, é difícil ignorar completamente a situação dos outros, né? Eu vou enviar alguns suprimentos essenciais pro apocalipse. Ele vai conseguir sobreviver se eu fizer isso. Considere uma retribuição por financiar meu plano. E o nosso prota vai até uma casinha bem humilde com o carro dele. Precisei usar o GPS, senão eu não iria encontrar esse lugar. E ele vai subir nas escadarias. E ele fala, parece que esse velho realmente não tá bem de vida, alugando um apartamento tão barato. E ele bate na porta do velhinho. Pera aí, vou tirar os suprimentos do anel primeiro, senão vai ser um pouco difícil explicar depois. E ele usa o poder do anel e tira todos os suprimentos. Tem várias caixas nos corredores do prédio agora. Já vai, só um momento. Sobre o aluguel, na próxima segunda-feira, senhor Shaw, é você? Senhor, o que é tudo isso? E o prata responde, eu vou explicar depois. Por enquanto, me ajude a levar as coisas pra dentro e não deixa nenhum vizinho ver. Para jovens com boa resistência que nem você, movendo tanta coisa de uma vez, você nem ficou sem fôlego. O quarto tá ok, a porta é resistente o suficiente. Senhor, o que eu vou falar agora é melhor você ouvir muito bem. Esses suprimentos, use-os com sabedoria, devem durar meio ano. A partir de amanhã, esse mundo... Até que ele vê uma coisa que deixa o prota muito assustado. E o velhinho percebe isso. Senhor Jang, você não pode guardar no seu quarto? E ele vê um retrato do senhor e a neta dele. Shanshan? Senhor, por acaso a sua neta se chama Meng Shanshan? Sim, na verdade, como você sabe, eu não mencionei o nome dela. E onde está sua neta agora? Ela está estudando na nossa cidade natal. Assim que a transferência for concluída, podemos transferi-la de escola também. E a papelada está quase pronta. E ele tem um flashback da vida passada, no qual o prota estava conversando com a Shen Shen no meio do apocalipse. E ela estava falando que ela que causou problemas pro avô dela. E o prota reflete sobre isso. Eu lembro que na vida passada, Shen Shen disse que o avô arriscou a vida para resgatá-la da escola. E apesar de ter conseguido salvar ela, ele morreu. Seu arrependimento, nessa vida eu vou te compensar. Senhor, você não pode mais se mudar. O quê? Mas você vai desistir da venda da casa? Deixe-me terminar de falar. A partir de amanhã, esse mundo vai se tornar um purgatório humano. Não importa mais minha casa ou a escola da sua neta. Agora siga-me. Vamos pra escola da Shanshan buscar ela agora. O que você está dizendo? Eu não consigo entender. É loucura. E o prota pensa. Ai, esse velho vai ser difícil explicar pra ele. Você sabe o que é a fome, não é? A situação que muitos países passam. Sim, claro. Como pessoas miseráveis e terríveis numa era de fome. Eu posso imaginar que seja muito ruim mesmo. Até que nosso prota simplesmente suga tudo que tem na casa do senhor pra dentro do anel dele. Lá ele... onde estão minhas coisas? Que tipo de magia é essa? Eu tenho superpoderes e posso prever o futuro. Eu quero que você viva e que a Shanshan viva. E a partir de agora, faça tudo o que eu mandar. Onde fica a escola da Shanshan? Na próxima cena, os dois estão dentro do carro. O velhinho tá meio nervoso e assustado, mas o nosso prota tá determinado. E já no pôr do sol, o nosso prota vai chegando rapidão na escola. Você sabe o dormitório dela? Sei. Mas nesse momento, parece que a Shanshan tava fora do dormitório e tinha umas pessoas arrumando problema com ela. Uma garota dá um tapa na cara dela e fala... Maldita, simplesmente não entendo. O que o Zhang Xiaosheng vê de tão bonito em você? Eu já te disse, eu não queria me envolver com ele. É tudo unilateral, eu não gosto dele. E uma garota chuta ela. Está dando desculpas? O que você quer dizer? Está dizendo que o meu Xiaosheng tá se jogando em cima de você? Como você acha? Ei, o que vocês estão fazendo com a minha neta? Olha só, não é aquele seu avô inútil? Vovô, o que você tá fazendo aqui? E o velho tá puto com isso. O que você está fazendo? Solte a Shanshan! Mas uns caras que parecem ser uns valentões que estão armados protegendo essas garotas vêm na frente. Sai, velhote! Mas o velho parte pra cima, filhão. Seu bastardo, você não tem nenhuma maneira! E o cara com um taco de beisebol vai tentar acertar ele. Mas o nosso prota segura bem na hora. Tão jovem dessa maneira, ele já tá aprendendo a ser um merda. E os caras começam a se perguntar de onde veio esse cara, que ele tava se metendo em negócio que não é dele.
Mas pra calar a boca de todo mundo, ele simplesmente arremessa o cara com um chute. E ele cai no chão todo ferrado. Os caras ficam pensando que droga, que o cara é treinado, ele é potente. Mas mesmo assim, eles vão pra cima. Eles tentam cercar ele e o cara do taco de beisebol tenta acertar a cabeça do nosso prota. Mas ele esquiva se agachando e pensa, depois de melhorar minhas habilidades físicas, até meus reflexos estão mais rápidos. E depois de desviar desse ataque, ele pega a gola do cara e simplesmente joga ele no chão igual um saco de batata. E ele desmaia nessa mesma hora. O que tava com um canivete tenta acertar nosso prota, mas ele desvia esse golpe com a mão dele e dá um baita de um chutão na perna do cara. O que faz ele bater com a cabeça e desmaiar também. E quando os dois já estão tudo ferrados ali no chão, a garota fica assustada perguntando o que o nosso prota vai fazer com ela agora. E o nosso prota simplesmente dá um tapão na cara dela. Ela fica chocada com isso, sem reação nenhuma. E ele já vai na outra e começa a puxar o cabelo dela também. E o nosso prota simplesmente pega uma faca, bota no pescoço dela. Meu Deus. Mas o nosso prota não faz nada demais. Ele faz um corte, só que quando a gente vê, as outras ficam chocadas, mas ele só tinha cortado o cabelo dela. E ela fica toda desesperada pensando no cabelo dela, porque aparentemente o cabelo dela é mais importante do que o pescoço dela sendo cortado. Mas o nosso prota só fala, cabelo comprido vai te atrapalhar daqui uns dias. Você vai entender, mas cabelo curto pode salvar a sua vida. Xan, a gente tá indo embora. E ela fica assustada com isso e pergunta, indo embora? Pra onde? Na próxima cena eles já estão no carro acelerando muito de novo. Como assim? Eu não vou mais pra escola? E o velhinho tentando explicar a situação, porque ele também tá meio confuso. Vai haver uma grande fome em breve. E qual o sentido de ir pra escola? A gente precisa sobreviver. Grande fome? Como assim? Vovô, já te disse que esse tipo de coisa é golpe. E eles ficam discutindo sobre esse tipo de coisa. Ela falando que ele sempre cai em golpe e ele falando que é verdade dessa vez. Mas o nosso prota pensa, Xan, nessa vida eu vou garantir que você vai ficar segura. E ele fala pra ela, seu avô realmente não foi enganado dessa vez. Fui eu que lhe mostrou sobre a fome. E quem é você, por acaso? Meu nome é Zhang Xiaoyong. Você pode me chamar de Xiao a partir de agora. Ok, irmão Xiao. E obrigado por mais cedo, sabe, ter me salvado. Não se preocupe com essas coisas. Essas pessoas provavelmente vão morrer em alguns dias. E ela fica assustada. O que você quer dizer? Realmente vai ter uma fome? Não, na verdade a fome foi só uma metáfora pro seu avô entender. Eu sei, mas como poderia haver uma fome em tempos tão pacíficos assim? Na verdade não vai ser uma fome. Vai ser um apocalipse mesmo. E ela fica completamente assustada. Apocalipse? E o nosso prota refletindo um pouco, tentando lembrar do que aconteceu na vida passada. Eu acho que é essa data mesmo. Verifica seu telefone. Se os vídeos curtos, notícias acontecerem, deve ser capaz de ver alguns sinais. E ela pega o celular pra ver as últimas notícias. E ela vê um vídeo de uma pessoa que parecia doente, com muita raiva e mordendo outras pessoas. E conforme ela vai vendo o vídeo, algumas pessoas estão falando sobre uma névoa com um cheiro estranho, um vírus. Até mesmo um cachorro infectado ou coisa do tipo. E várias pessoas sendo infectadas por esse vírus zumbi. E o prota fala, como esperado, sinais do apocalipse já começaram a aparecer. Então realmente vai ter um apocalipse? E o prota volta a explicar tudo pra ela. Amanhã é o primeiro dia do apocalipse. Uma névoa tóxica vai cobrir várias províncias. Essa névoa tóxica desconhecida vai afetar as criaturas vivas. E gradualmente uma parte significativa das pessoas vão virar zumbis. E a outra parte, vai ser alimento dos zumbis. Quando eles morrem dessa maneira, se tornam um deles também. Como jovem, você deve saber que é um zumbi, certo? E ela responde assustada, eu sei, mas é inacreditável ainda assim. Até amanhã, ou depois de amanhã, ou na próxima semana, quando tudo isso realmente acontecer, você não vai achar tão inacreditável. E o prata tá puto. Ai, droga, engarrafamento. E é claro que até a faixa de emergência tá bloqueada. E a Xan fica meio desesperada, porque se eles estiverem presos no trânsito, não vão conseguir correr dos zumbis. Mas ele fala que não é tão urgente assim. E ele pensa, droga, ainda faltam alguns dias para os zumbis perderem completamente o controle. Mas se houver um pequeno surto... Até que de repente um carro vem tentando cortar eles pela faixa de emergência. E o cara barbeirão mesmo tenta entrar na frente do prota. E isso sacode um pouco o carro. Mas que merda, esse cara tá simplesmente cortando pela faixa? Eu não vou deixar barato. E nosso prota faz uma manobra e não deixa ele cortar e bate no carro do cara. Mas o outro carro insiste em fazer isso. Droga, ele não tá desistindo? E o cara estaciona do lado, começa a xingar o nosso prota. E o velhinho fala pra deixar pra lá, porque o cara parece ser rico. Mas o prota fala, não se preocupa não, se ele vier arrumar briga, eu não me importo de mandar ele pro inferno mais cedo. E depois de algumas horas de engarrafamento, ele vai passando pela faixa, mas a Shen avisa de novo que aquele cara tá insistindo. E tá lá ele novamente pra tentar cortar o nosso prota. E ele fica muito puto dessa vez. Tanto que quando o cara tenta cortar, até o velhinho fica falando pra ele não descer no nível desse cara. Mas o prota explica que numa situação normal ele não faria isso, mas é que amanhã é o apocalipse. Então ele bate no carro do cara mesmo. Tanto que é o suficiente pra ele sair da faixa. Ele desce do carro com o carro todo ferrado. Começa a ligar pra polícia, pro seguro, alguma coisa assim. Mas o nosso prota dá no pé e deixa o cara lá gritando sozinho. E já de noite eles vão chegando na base do nosso prota.
E o velhinho já sai todo impressionado com isso tudo. E os outros dois falam, isso aqui é realmente um pouco demais, né? Vocês dois vão dormir logo. A cada dia que passa vai ficar cada vez mais difícil. E na manhã seguinte tá lá o nosso prota tomando o cafezinho dele, olhando pela janela. E a Shen Shen vai chegando, se espreguiçando atrás dele. Ai, faz tanto tempo que eu não durmo tão bem. Não ter que ir às aulas de manhã é tão ótimo. Já que você já acordou, vamos verificar a fortaleza comigo? E ele vai andando com o velhinho e com a Shen Shen, enquanto ele explica como que é a fortaleza. Falando que as paredes são reforçadas, que o portão também abre remotamente. E ele explica também, lembre-se, sem minha permissão, ninguém, exceto nós três, tá autorizado a entrar, entendido? Ah, se houver sobreviventes que chegarem aqui, a gente simplesmente vai deixar eles do lado de fora? E o nosso prota nem se dá o trabalho de responder, porque é óbvio que sim. E ele só fala pra seguir o tour. Mas depois ele vai explicando por quê. No apocalipse, o coração das pessoas são imprevisíveis. O lado sombrio da natureza humana será ampliado infinitamente. Ser excessivamente compassivo só trará dano. E tanto o velhinho quanto a Shen Shen ficam muito assustados com o que eles veem, porque tem vários containers lá embaixo, muito recurso. E o prota continua falando, se os sobreviventes vierem buscar ajuda enquanto estiver fora, essa zona de container pode oferecer um abrigo, mas sob nenhuma circunstância os deixe entrar na fortaleza. Bom, vou mostrar o estoque de alimentos pra você a seguir. Vou dizer qual áreas de comida podem ser distribuídas com moderação. E eles vão entrando, né, naquele lugar cheio de caixa com comida, mas por último, e ele dá uma olhadinha pros dois, e ele usa o olho da mente nos dois pra saber se ele pode confiar nele. E em cima da cabeça deles aparecem emojis bem sorridentes. E o nosso prota pensa que isso parece ser confiança extrema. Vou explicar pra vocês. As armas são muito importantes no apocalipse. E ele vai tirando as armas de dentro do anel dele. Lá ele. Certifique-se de mantê-las sob seu controle e nunca deixa que caiam nas mãos erradas. E o velhinho segurando uma carabina, ele fala, sim, não, é claro. Até que o sistema aparece de repente com uma nova missão. Encontre Meng Shanshan. Missão da série Antigos Companheiros ativada. Nova missão. Antigos Companheiros 1. Requisito da tarefa. Encontrar e resgatar seu antigo parceiro Zhang Shi. Recompensa da missão, 20 pontos. E o prota pensa, ótimo, eu tava começando a ficar preocupado com os meus antigos camaradas. E vocês dois, lembrem-se de tudo que eu disse, não violem nenhuma dessas regras. E a Shen Shen pergunta, onde você tá indo agora? E entrando no carro, rapidão ele fala, estou indo recrutar mais pessoas pra fortalecer a nossa equipe. E a próxima cena, mais tarde naquele mesmo dia, nosso prota vai se aproximando de uma empresa, eu não sei bem o que é isso, parece uma balada. Mas na próxima cena a gente vê que é tipo um bar e karaokê, no qual esse amigo dele, antigo, junto com outras pessoas, estão cantando. E o pessoal tá lá bem feliz, os outros dois saem pra ir no banheiro, até que eles ouvem alguém xingando muito alto, mas eles não ligam não. Daí eles vão passando no corredor, meio bêbados, meio tontos, e a mulher acaba esbarrando nele. Foi mal aí, senhora. Mas o cara que tava com a mulher fica tão puto que chuta o Zhang Shi. Seu pestinha, olha por onde anda. E ele é chutado muito forte na parede. E o amigo gordinho dele vai ver como é que ele tá e pergunta por que esse cara tá batendo nele de graça assim. Mas isso só faz ele ficar cada vez mais puto. Ele pega esse gordinho pela gola da camisa, levanta ele. Mas o Zhang Shi tenta acalmar a situação, falando que foi culpa deles ali, pra não resolver assim. Até que um dos funcionários vai saindo de dentro do banheiro também, vai vendo o que tá acontecendo. Vai até lá, tenta acalmar a briga, a situação, mas o cara começa a bater no funcionário também. Enquanto o funcionário tá tomando esse apavoro, ele usa de isca assim pra afastar os outros dois pra eles correrem do cara. E isso funciona, ele funciona de distração ali pros outros dois saírem correndo e não apanharem. Até que eles voltam correndo pra sala que eles estavam cantando antes. E o pessoal pergunta o que tá acontecendo, que pressa é essa? E os caras falam que tinha um bêbado querendo arrumar briga e bater nele. O outro amigo ficou puto com isso, falando pra tentar resolver essa parada. Mas o Zhang fala, não, chega cara, a gente vai estar se formando em menos de um ano, não tem por que buscar encrenca. Vamos só continuar curtindo aqui, tá? Mas depois de um bom tempo, alguém chuta a porta. E aquele mesmo cara insuportável junto com o garçom todo espancado e mais umas pessoas. Nisso os amigos ali ficam bem assustados com isso que tá acontecendo. Daí o encrenqueiro já vai entrando, já vai falando que foram esses otários aí. Isso pra baterem no Zhang Shi e nos amigos dele. Isso enquanto o coitado do funcionário tá todo ferrado, todo surrado também. O amigo do Zhang Shi mais corajoso tenta falar alguma coisa, mas ele toma uma garrafada na cabeça. Obviamente o Zhang Shi tá ficando muito desesperado com a situação, mas a cena muda pro nosso prota chegando na KTV. Como esperado de um estudante universitário, o mundo tá acabando e você ainda tem cabeça pra cantar? Enquanto isso, lá dentro, é claro, o cara já cai cheio de sangue na cabeça. E o Valentão pergunta pra sua namorada se ela tá se sentindo melhor já, mas ela fala que não foi ele que esbarrou nela. E o cara aponta, foi ele, não foi? Apontando pro Zhang. Só que o cara que foi atacado pega o cinzeiro pra tentar contra-atacar, mas o pessoal do grupo do Valentão segura ele, e ele fala que esse cara tem muita coragem, não é?
e quebra o resto da garrafa bem na cabeça dele, que cai desmaiado. Agora quem parte pra cima é o Jang também, enquanto o outro fica lá se tremendo todo. Nisso, meus amigos, começa uma porradaria insana. Só que enquanto isso tá rolando, o garçom parecia estar sentindo alguma coisa esquisita. Parece que ele estava se transformando num zumbi. Ele já morde o ombro de um dos valentões e ele fica pedindo ajuda, a mulher não sabe o que fazer, obviamente. E o amigo do Jang tava desesperado lá no chão. Os caras agarram o garçom, só que não conseguiam tirar ele era muito forte. E ele começa a morder todo mundo, falam que ele é que nem um cachorro, só que o cara tava forte demais agora. Mas o Prota aparece e com uma mãozinha estende o zumbi pro alto e desce o sarrafo nele no vidro. E ele manda todo mundo parar. Um dos valentões pensa que esse cara, o Prota no caso, é forte pra cacete. Como é que ele fez isso com uma mão só? E o valentão pergunta quem que é ele. Mas o Prota pergunta, Jang, você foi mordido? Ele fala que não, por quê? E o Prota só fala, me segue. Mas o valentão tenta segurar o Jang pra resolver essa questão. Só que o primeiro cara que foi mordido fala que a cabeça dele tá girando, ele começa a tossir. E ele pergunta o que foi, o resfriado piorou? Só que o Prota tava bem atento, porque ele sabia o que tava acontecendo. E o cara fala que não é sintoma de gripe isso. E o Prota pergunta, você foi mordido, não foi? Ele responde sim, e daí? E o Prota pensa que ele foi mordido muito próximo da cabeça, foi no ombro. Então já ele vai se transformar também. Então o Prota vai carregando o corpo do garçom pra longe, taca ele numa sala e fecha. E o Prota fala que ótimo que os zumbis não aprenderam a abrir portas ainda. Daí ele limpa as mãos e sai como se nada tivesse acontecido. Mas ele pergunta, ô Jang, quem é que precisa ser eliminado aqui? E o Jang pergunta, peraí, quem é você? A gente se conhece? Mas o valentão fala que o Prota tá muito convencido e parte pra cima dele. Mas o Prota agarra o rosto dele como se não fosse nada e já afunda o segundo. Já é o segundo da noite que ele afunda no lugar. E que foi mordido também corre na direção dele, mas só toma um socão na garganta. E cai na mesma hora, obviamente, espumando até pela boca. E o pessoal pergunta, peraí, esse cara tomou um soco e tá convulsionando? O que aconteceu? E o Prota fala, bom, quem quiser continuar, meus punhos estão prontos ainda. Mas ele fala pro Jang pegar os amigos dele e tirar daqui agora. Então mais tarde eles estavam carregando o que foi acertado pela garrafa e o pessoal do valentão também vai saindo. Só que o Prota barra ele na porta. E o Prota chama ele de bêbado, desprezível. Quase matou o amigo dele ali atrás e acha que vai sair impune? Mas o cara fala pra sair do caminho dele. Só que o Prota empurra no chão como se fosse um saco de batata e tranca ele naquela sala. E ele fica ameaçando o Prota, mandando abrir essa porta. Só que nesse momento, aquele cara que foi mordido se transforma completamente. E no acesso de fúria zumbi, parte pra cima dos seus amigos. E o Prota, enquanto isso, só escuta todo mundo morrendo lá dentro. Segurança pergunta se tá tudo bem, precisa de ajuda? E o Prota fala pra trancar essa porta imediatamente, não deixar ninguém sair de lá de dentro. E pra ligar pra polícia e pro hospital. Isso porque tem um paciente de gripe raivosa ali dentro. E o segurança pergunta, gripe raivosa? E o Prota fala, vambora meu filho, vai! Então o segurança tranca a porta e o Prota vai saindo com o pessoal. E outro segurança aparece dizendo o que tá acontecendo, isso tá um caos. E o outro fala que tem um paciente ali dentro que tem gripe raivosa. E o outro mal acredita nisso. O outro fala que ouviu falar, na verdade, vai verificar as câmeras. Mas depois de analisar as imagens das câmeras, eles veem aqueles zumbis bizarros devorando as pessoas. E manda chamar a polícia, agora, rápido! E o Prota já pega o carrão dele e fala pro pessoal entrar, porque esse lugar não é mais seguro. Então, depois, já na estrada, o Jang agradece. Nem sabe quem é o Prota, mas ele ajudou tanto. E o Prota se apresenta como Xiao Yong e fala que foi contratado pra proteger o Jang. E ele não precisa saber quem que pagou. E o cara de trás pergunta que tal de gripe raivosa é essa que ele falou. Na internet estão falando que isso não existe. Mas o Prota pergunta, e aí? E o que você acabou de ver naquela sala? Foi só uma ilusão então? E o outro pergunta se tem uma cura, um remédio pra essa gripe raivosa? Mas o Prota fala que não. Esse desastre não vai embora, só vai piorar. Esse mundo aqui já tá no seu tempo final. Então enquanto eles passam de carro, do lado de fora dá pra ouvir gritos. E outra pessoa infectada, partindo pra cima da outra. E o Xiao fala que atualmente é só um surto localizado. A maior parte das pessoas ainda tá no período de incubação, só que não vai demorar muito pra sair completamente do controle. Então fala que se esses caras querem sobreviver, sigam as ordens dele. E o pessoal fala, tudo bem, você que lidera. Então uma mensagem do sistema aparece pro Xiao, dizendo que a missão Parceiro Anterior Volume 1 foi concluída. E ele ganhou 20 pontos do sistema. E o Xiao pensa que isso é ótimo, já vai pra loja. Então tinham praticamente as mesmas coisas. Tudo por 2 pontos, a caixa de suprimentos Cultivador Pós-Apocalíptico, a de açúcar, óleo e proteína e a caixa de dissuasão armada. E o Xiao pensa que a caixa de cultivador tá aqui ainda, vai ter que comprá-la uma hora, né? E ele fala que todas parecem úteis. Então ele vai pegar todas, gastando 6 pontos. Mas ele pensa que agora ainda tem um problema com a confiança. Na vida anterior, toda a equipe do Jang foi morta por zumbis, porque um dos amigos dele o traiu. E apenas o Jang conseguiu sair vivo, por pouco. E o Prota fica se
perguntando quem foi o cara que matou todo mundo. Enquanto isso, na casa da Kuijing, o amantezão dela pergunta como é que ela tá, mas ela fala que os suprimentos do mercado não foram entregues ainda. E o mundo tá caótico lá fora, ela tá com medo de sair. Mas o cara fala que vai chegar em breve, vai enviar assim que terminar. Só que então, ela bate na porta, ela toma um susto e ela vai desligar o telefone pra atender e ver quem é. Olhando pelo olho mágico, é só a amiga dela. Ela fala que quase infartou. E a sua amiga fala que o velhinho de cima foi levado essa manhã. Aparentemente, a polícia e a ambulância levaram juntos ele. A Kuijing fala que é por isso que tava tão caótico de manhã. E a garota fala que é um tipo de surto, de gripe raivosa. E pergunta se o Xuxiong já entregou os suprimentos? E a Kuijing fala que ainda não. E a amiga dela fala que é assim mesmo, nenhum homem presta. E a amiga dela fala pra Kuijing ligar pro Xiao, porque ele tem um grande estoque de comida. Ele vai ganhar uma fortuna nessa pandemia. E a Kuijing pergunta como ela sabe. E ela fala que da última vez que foi expulsa da casa do Xiao, deixou um dos seus capangas de olho nele. Descobriu que a cada poucos dias tem um caminhão entregando suprimentos, direto pra aquela fábrica abandonada dele. E a Kuijing se pergunta se ele já sabia da pandemia com antecedência. E ela fala pra contactar o Xiao o mais rápido possível. Elas têm que tirar muito dinheiro dele. Enquanto isso, o Xiao chegando na sua base, o pessoal vai saindo e fica impressionado. O Zhang fala que isso aqui é tipo uma fortaleza. E o Xiao fala que sim, todo mundo reage assim. E o pessoal que já tava lá fala que finalmente ele voltou. Perguntam se ele tá bem. E o Xiao fala, relaxem, pessoal. E ele vai apresentar os novos membros para Shanshan e para o Shengbo. E ele apresenta o Zhang e seus companheiros, que vão fazer parte da base a partir de agora. E a Shanshan fala que como o Xiao os escolheu, ele acredita nele. E dá boas-vindas. E o Xiao pede pro Sheng mostrar o local para alguns deles fazer um tour, sabe? E explicar as regras e regulamentos também. Até que um cara que chegou também lá no fundo pergunta se eles podem usar armas também. Eles podem ajudar a defender o local. Mas o Xiao dá uma olhadinha estranha pra ele. Mas o gordinho fala, oi Ming, não é assim. Não fica tão ansioso pra conseguir uma arma. Mas o Xiao fala pra não se preocuparem. Em alguns dias vão receber armas. Mas fala que os ferimentos desse aí que tomou a garrafada na cabeça são bem graves. E fala pra levá-lo pra sala médica imediatamente. Então depois disso todo mundo toma um banho, fala que esse lugar é bem confortável. E o Yiming reclama com seu amigo. Se não tivesse parado ele de falar, talvez tivessem armas agora. Dada a situação deles, o melhor dos casos, eles estão sendo protegidos. Mas no pior dos casos, isso aqui pode ser uma prisão domiciliar. Mas o seu amigo fala pra não dizer assim, eles foram salvos pelo Xiao. E o Yiming pergunta quem é esse cara? Por que salvou ele? E o Zhang fala que foi alguém que contratou ele, não foi? Mas o Yiming não acredita nisso não. Ele nem falou quem contratou. E fala que levaram o Chong pra uma sala médica, só que aquela sala médica parece mais uma prisão. O Yiming fala que podem, sei lá, tá planejando pegar os órgãos dele lá dentro. Eles precisam agir primeiro. Mas o cara fala que estariam traindo seu salvador. Por que ele faria uma coisa dessa? E o Yiming fala que prefere trair do que se deixar ser traído. E ele fala que quer assumir o controle dessa fortaleza. E ele fala que além do Xiao, só tem um velhinho e uma garotinha. Então, quando o Xiao estiver fora, capturamos os dois. Só que o pessoal fica bem chocado e bem enojado com o que ele falou. Mas o Yiming fala que tá só brincando, relaxa. E o Zhang fala, pelo amor de Deus, o apocalipse mal começou e ele já pensa em fazer atos criminosos. E o outro amigo, o gordinho, fala que se quisessem pegar os órgãos dele, já teriam feito. Mas enquanto eles vão embora, o Yiming pensa que eles são idiotas ingênuos. Em tempos caóticos como esse, é preciso ser implacável. Ele vai dominar essa fortaleza e vai fazer deles dois seus lacaios. Então mais tarde, o Sheng e a Shanshan se encontram com o Xiao. E o Sheng fala que tá todo mundo acomodado e o cara, o Chong, tava sendo tratado lá na sala médica agora. Parecia bem. E como instruiu, todas as portas e janelas estavam bem trancadas. E o Xiao agradece imensamente e manda eles descansarem, pô. Já trabalharam muito hoje. Mas ele fala, a propósito, além do Sheng, fiquem de olho nos outros amigos do Zhang, tá? Porque o Xiao fala que tem a sensação que tem um traidor entre eles. Então, o Xiao, quando tava indo pro seu estoque, ele pensa que tem mais itens na loja. Então, nesse momento, ele faz outra compra. Ele compra o cultivador do apocalipse, açúcar, óleo e proteína e a dissuasão armada. No total, ele gastou 12 pontos, ele ficou com 8. Então, ele conseguiu no total 50 sementes de milho, 200 kg de salsicha, 100 kg de carne de porco estufada com vegetais, 50 caixas de macarrão de repolho em conserva e 1.500 balas de munição 9mm. E o Xiao, vendo tudo isso, ele fala, ok, bem decente na verdade. Embora não seja tão bom ele ficar gastando seus pontos assim, recursos são inestimáveis. Só que então, na manhã seguinte, vários carros vão se aproximando da base e o pessoal confirma se esse aqui é realmente o endereço e parecia que era um grupo que queria atacar a base do Xiao. E era aquele valentão otário dizendo pra atacarem, arrombarem tudo. Só que eles batem no portão e não adianta de nada. O pessoal fala que isso aqui é seguro demais. E o chefe pergunta, quem usa uma porta tão grossa assim numa casa normal? Então vão trazer as armas pesadas. E eram coquetéis Molotov. E todo mundo começa a jogar, iniciando um incêndio na base do Xiao. Enquanto os Molotov vão sendo arremessados, o pessoal vai correndo, dizendo que tem fogo. E vai todo mundo com extintor, balde d'água. E a Shanshan
Shan fala que o Xiao tava certo o tempo todo. O apocalipse mal começou direito e já tem gente cometendo esse tipo de coisa. Só que o Prota é poucas ideias, já vai sendo com uma harmona mesmo. E ele fala que vai subir na torre pra ver quem é que tá buscando encrenca. E o Shang fala que esse cara é meio familiar, o carro dele também. E o Shang fala que é aquele cara que arrumou treta no trânsito com o Xiao e tava tentando cortá-los na estrada. Até que um dos capangas vê que eles estão lá em cima na torre e o chefe fala que é aquele moleque mesmo e manda ele descer, senão vai queimar a casinha de cachorro dele. Mas o Xiao fala que ele tem 5 minutos pra sair. E o pessoal pergunta: ei, você sabe quem é o nosso chefe? Tá achando que você é quem, moleque? Até que então uma missão aparece para o Xiao. A missão dele se chama Ameaça Comum. A base dele está sob ataque. Ele tem que eliminar a ameaça o mais rápido possível e ele vai ganhar 10 pontos de recompensa. E o Shang pergunta: o que a gente faz? Tiro de advertência? E o Xiao fala: advertência que nada. Esses caras claramente são bandidos. Além disso, eles estão cometendo crime aqui, sem nem remorso nenhum. E ele fala que vai atirar pra matar. E fala que deixar esse tipo de pessoa viva durante o apocalipse é criar uma ameaça pra pessoas inocentes. Então ele começa a meter bala, filhão. E com um disparo ele arranca o braço daquele cara. Ele começa a berrar que ficou sem um braço. E o Xiao fala que errou a cabeça. Ele também enferrujado. E o pessoal lá embaixo fala que ele tem um rifle. E o chefão vai lá correndo dizendo que merda. E ele vai voltando pro carro com o rabinho entre as pernas. Mas o Xiao fala pra terminar isso aqui agora. Então ele sai matando vários desses criminosos. E os que sobrevivem correm pro carro e vão em disparada, filhão. E o Shang fala que eles estão escapando de carro. Mas o Xiao fala pra não se preocupar. Esse rifle aqui é automático. E ele começa a encher o carro de bala. E rapidamente recarrega, como se fosse muito experiente. E o Shang pensa que o Xiao atira de uma maneira tão experiente. Ele atira com tanta leveza e recarrega assim. E ele fala que quando serviu na guerra, nunca viu uma pessoa tão boa quanto o Xiao. Então depois de um tempo e vários tiros, o pessoal tava morto e o carro completamente destruído. E o Xiao pensa que, bom, ele pode transformar esse pessoal em zumbis, não pode? Daí ele faz um treinamento com o pessoal, com o Zhang e com a Shanshan. E o Shang pergunta se vai deixar esses caras caídos aí? E o Xiao fala que sim, ele tem outros planos. Enquanto isso, no carro do Xu Xiong, ele pergunta se estão chegando perto. E a Kui Jing e sua amiga falam que sim, é no próximo cruzamento. Mas a Kui Jing pensa que toda vez que o Xu Xiong tá por perto, a amiga dela faz esse tipo de teatrinho. O que essa mulher tá tramando? E o Xu Xiong, se aproximando da fábrica abandonada, que era a fortaleza do Prota, fala que vai estacionar aqui e podem descer. E a Kui Jing chama a Cheia e ela pergunta: peraí, eu também vou? E a Kui Jing fala: claro que sim, só ela sabe que lugar é esse, ela que guiou o caminho. Mas a Cheia fala que é só seguir reto, que ela já vai reconhecer. Além disso, ela tá com um sapato tão apertado que tá matando ela. Mas a Kui Jing puxa ela pra fora do carro, pelo amor de Deus. E a Cheia fala que o celular dela tá na bolsa, que tá no carro. E a Kui Jing fala: deixa no carro. Enquanto isso, o Xu Xiong continua dentro do carro. E ele fala com alguém no telefone pra preparar tudo. Assim que ele ligar o carro novamente, o carro de trás vai segui-lo. E esse carro tava cheio de criminosos, prontos para a matança. E a Cheia pergunta por que sua amiga arrastou ela pra isso. Mas a Kui Jing fala que ela é uma falsa, isso sim. Acha mesmo que caria nas suas armadilhas? Mas a Cheia fala que é um grande mal entendido. Ela só tá tentando fisgar o Xiao, só isso. Afinal, ele sabe sobre ela e o Xu Xiong, não sabe? Mas então, as duas ficam chocadas com o que tá acontecendo aqui na frente. Elas veem os corpos e os carros parados e perguntam se aconteceu um tiroteio aqui. E a Cheia fala que essas pessoas estão todas mortas. E a Kui Jing fala que, julgando pelo sangue, estão mortas há um tempinho. Será que era um pessoal que tava brigando pelos suprimentos também? Mas a Cheia fala que se for assim, o Xiao deve ter morrido junto, não? Mas a Kui Jing fala que não se importa com o Xiao, ela só quer os suprimentos mesmo. E ela fala que é melhor contactar o Xu Xiong pra cuidar disso aqui. Mas a Cheia fala que não, eles vão pra porta da fábrica, rápido. Só que nesse momento, os zumbis dos corpos vão se levantando. Então, as duas se aproximam da porta da fábrica e a Cheia fala que isso aqui realmente é bem lacrado, viu? Não dá pra nem ver nada lá de dentro. A Kui Jing pergunta então, será que o Xiao tá vivo? Até que alguém chama a atenção das duas e era a Shanshan armada e pergunta como encontraram esse lugar. Mas a Cheia fala que são amigas do Xiao e a Kui Jing fala que é a namorada dele. Aí a Shanshan fala: ô Xiao, tem umas duas mulheres aqui fora e uma falou que é sua namorada. E a Kui Jing fica puta, dizendo que essa aí deve ser a nova namorada dele. Por isso que ele tava agindo tão estranho. Mas a Cheia fala pra não demonstrar isso. Se ela ficar com essa atitude, o Xiao nunca vai ser convencido. E a Cheia pergunta: será que o Xu Xiong consegue lidar com ele? E a Kui Jing fala pra não se preocupar, eles trouxeram pistolas consigo. Se abrir o portão, vão matar o Xiao. E mais tarde o Xiao aparece perguntando o que elas estão fazendo aqui. Então, ele usa o olho da mente. E acima da cabeça delas estava claramente uma intenção assassina. E a Cheia fala que só veio pra dar uma olhadinha no Xiao, pra ver se ele tá bem, e tá preocupada. E o Xiao fala: preocupadas, é? O Xu Xiong deve estar por perto, não tá?
tá? Quantas pessoas e armas trouxeram? E elas ficam chocadas se perguntando como que ele sabe. E o Xiao poucas ideias dá um monte de tiro na direção delas. E pergunta se ele tá maluco, atirando contra elas. E a Xia fala, pelo amor de Deus, ele tem uma arma, não fala assim. Mas a Kujing fala que ele não tem coragem de matá-la. E o Xiao fala, atirar pra matar? Isso seria fácil demais. Até que então, elas escutam uns barulhos estranhos atrás delas. E elas perguntam, o que que é isso? São pessoas com gripe raivosa? E a Xia pergunta, gripe raivosa traz os mortos de volta à vida? E o Xiao fala que não vai matá-las com tiros. Quer que elas morram pelas mãos deles. E os zumbis estavam descontrolados, partindo pra cima delas, só que elas saem correndo. Elas saem correndo até onde tá o Xuxiong, chamando por ele, pedindo desesperadamente por ajuda, pelo amor de Deus. E o Xuxiong pergunta por que tem pessoas com gripe raivosa aqui? E manda o pessoal dele sair, agora. E o Xuxiong vai abandonando as garotas ali mesmo. E a Kujing fala que não quer morrer assim. E ela joga a bolsa pra derrubar a Xia no chão. E quando ela fica pra trás, bom, ela vira alvo dos zumbis e morre ali mesmo. E é claro que ela morre com muito ódio da Kujing, dizendo que ela vai sofrer ainda. Mas a Kujing corre desesperada, dizendo que ela mereceu. Enquanto a Shanshan tava apavorada com isso, o Xiao fica suave. E o sistema fala que a missão, a ameaça, foi neutralizada. E ele ganhou mais 10 pontos do sistema. E uma próxima missão aparece, que basicamente ele tinha que matar aqueles zumbis ali embaixo. E ele vai ganhar mais 10 pontos do sistema por isso. E a Shanshan pergunta se eles viraram zumbis do nada. E o Xiao fala que como começou o apocalipse, o ar tá cheio de grande quantidade dessa fonte de infecção alienígena. Todas as pessoas estão infectadas. Até as pessoas que têm imunidade baixa, mesmo vivas, têm risco de virarem zumbis. E a Shanshan fala que entendeu. E o Xiao fala pra chamar todo mundo. Vai fazer uma reunião. Então, com todo mundo na sala, exceto pelo Chong, que estava sendo tratado ainda, o Xiao fala que pelos próximos 2 dias, a menos que seja absolutamente necessário, todo mundo tem que ficar na base, mantendo as janelas e portas fechadas, até os corpos deles se adaptarem à infecção. Isso vai reduzir o risco da mutação. Mas o Zhang pergunta, e quanto ao Chong? Enquanto isso, na sala da enfermaria, parecia que ele realmente estava se transformando em alguma coisa. Enquanto isso, na cidade, meus amigos, estava um caos desgraçado, prédio pegando fogo, gente correndo pela rua, roubando carro. Enquanto isso, na casa do chefe Jean, o dono daquele mercado, ele fala pra sua família que tem que ir pro armazém pegar os suprimentos que sobraram lá. E manda os dois ficarem em casa, não importa o que aconteça. E não podem abrir a porta pra ninguém, exceto por ele. Até que alguém bate na porta e manda ficar em silêncio. Ele vai abrindo a porta com um taco de golfe na mão e pergunta, é você, irmão Yang? Só que quando abre a porta, alguém chuta ele no peito, derruba ele e imobilizam ele. E era realmente o Yang, só que não tava pra boa coisa. E o chefe Jean pergunta o que ele tá fazendo. Ele tratou o Yang tão bem todo esse tempo. E o Yang pergunta, me tratou bem? Pelo amor de Deus, ele era apenas um capacho. Mas o Jean fala que sem ele não teria nem comprado sua casa. O que ele tá fazendo? E o Yang fala que sim, só que enquanto isso o Jean teve dinheiro pra comprar várias casas. E fala pra acabar com essa conversa e dar as chaves do armazém agora. Só que o Jean se recusa. E o Yang pergunta, ah, tá sendo teimoso ainda? Ele pega no cabelo da esposa dele e o filho fica puto dizendo pra largar sua mãe e morde o cara. Só que o Yang dá um tapa na cara do moleque. E o Jean fala que o Yang é um canalha. Se quer lutar, lute como homem, sai de perto da esposa e filho dele. Mas o Yang fala que se ele cooperar, sua família estará bem. Agora leve-nos pro armazém. Então, um pouco mais tarde no armazém, o Yang vê poucas caixas e pergunta se foi isso que sobrou. O Jean fala que foi ele que arrumou aquele grande cliente que comprou tudo. E o Yang pensa, é verdade, o Xiao comprou aquilo tudo. E o Yang fala que se pegassem todo aquele suprimento que Xiao tem na sua fábrica, não se preocupariam pro resto da vida. E o Jean recomenda que o Yang fique bem longe dele, porque além de preparado, ele estava muito bem armado. Esse cara deve ter descoberto o apocalipse muito tempo antes de acontecer. Mas o Yang fala que o problema agora é dele. E o Jean pergunta como assim? O Yang fala que o Jean tem que pegar os suprimentos, senão a esposa e filho dele estarão em perigo. É uma troca justa, não é? Ele faz o que tá pedindo e a família dele fica em segurança. E enquanto isso, na base do Xiao, o Chong realmente havia se transformado num zumbi. E nesse momento estava preso na cama da enfermaria. O pessoal, é claro, amigos dele ficam bem chateados. E o Yiming fala pra matá-lo de uma vez. Então o Xiao olha pra ele e o Zhang pergunta, o que você tá falando, cara? Mas o Yiming fala que ele já tá morto, não tem como curá-lo. E se ele se libertar, todos estarão em perigo. Mas outro fala que ele é o irmão deles, ele sempre quis matá-lo? Mas o Xiao fala que, infelizmente, ele tá certo. Não tem chance de recuperação pra esse cara. Então, ele puxa uma faca e dá ela pro Yiming. E fala que se quer tanto matá-lo, use essa faca. Acaba com ele. Daí o Yiming fica olhando pra lâmina. E o Xiao fala, você sempre quis uma arma, não é? Use-a. Acaba com o sofrimento do seu amigo. Mas o Zhang agarra forte a lâmina
e fala pro Xiao que ele vai fazer isso. Mas o Zhang mesmo assim fica olhando meio nervoso pra aquela lâmina e o Xiao segura e pergunta se ele tem certeza que vai fazer isso e se ele estiver mentindo e se tiver uma cura. Ele oficialmente vai virar um assassino, mas o Zhang fala que confia no Xiao. O Xiao dá um sorriso e fala, bom, vai em frente então. Então o Zhang se aproxima do Chong e bem na hora que vai matá-lo, o Xiao segura a mão dele, isso porque chegou uma mensagem do sistema bem nessa hora. E o Xiao fala que a situação do Chong é especial, ainda tem um uso pra ele. E o sistema fala que ele descobriu uma nova variante de mutação. Então ele fica sozinho na enfermaria, ele e o Chong, e o Xiao fala se ele se chama Sheng Chong, não é? E fala que tem uma tarefa muito importante pra ele. Enquanto isso, em outro local, um carro vai se aproximando, bate num poste e sai todo ferrado. E era o Jean que tava dirigindo ele e fala, que sorte, viu? Ele pensa que pelo menos tá quase lá. Só que então, no meio do caminho, ele é atacado por um zumbi e mordido. Ele corre de volta pro seu carro pra pegar um taco de golfe e se defender. E começa a espancar aquele zumbi até a morte. E ele fala que esse lugar é uma merda. E vai se aproximando da fábrica. Um pouco mais tarde, o pessoal da base se reúne e tava todo mundo armado com armas corpo a corpo dessa vez. E a Shanshan fala que esse equipamento em volta deles, essas amarras são um pouco desconfortáveis. Mas o Xiao fala que zumbis não têm racionalidade. Então o poder explosivo dessas criaturas é muito mais forte do que de um humano normal. É muito perigoso. E com a experiência atual deles em combate, é muito provável que se machuquem. Por isso o equipamento de proteção. Assim que tiver mais experiência, pode tirá-lo. Então eles vão se aproximando de um zumbi que tá sozinho. O Xiao manda todo mundo esperar, porque agora estão no raio de percepção do zumbi. Então o zumbi avista ele, corre na direção deles e o Xiao fala pra se lembrarem do que ele ensinou. Então o Xiao se esquiva facilmente do ataque do zumbi e fala pra mirar na cabeça, pra bater rápido e sem pensar muito. Então o gordinho é o primeiro a atacar com uma grande lâmina. Ele consegue acertar o zumbi, mas não tem muito efeito. O gordinho bate e quem se machuca é ele. O Xiao fala que a parte mais dura dele é a cabeça. E ele fala que o movimento que o gordinho fez é o exemplo perfeito do que não fazer. Então ele é atacado e pede ajuda pra alguém. Mas o Xiao fala que a defesa dele foi perfeita. Olha aí, gente, aprende. E fala que agora é com o Zhang. Ele chega com um taco de beisebol e bate bem na nuca daquele zumbi. E o Xiao fala pra continuar, mas um ataque deve ser o suficiente. Então eles amassam o zumbi e perguntam, Xiao, como é que a gente foi? E o Xiao fala que se saíram bem. Só que tinha um zumbi atrás dele que o Zhang avisa. E quando tá prestes a morder o Xiao simplesmente agarra a cabeça dele e deixa ele paradinho. E fala, se esqueceram do que eu disse? Nunca baixe a guarda quando tiver zumbis por perto. Enquanto isso, se aproximando da fábrica ainda, tava o chefe Jean. E ele fala que tem muitos zumbis vagando por aqui. Será que o Xiao morreu? E ele fala que tem um carro parado aqui também. E ele pensa que esse é o carro do Xiao, com certeza. Ele se pergunta se o Xiao tá caçando zumbis. Só que debaixo do carro vai saindo um zumbi. O zumbi da Cheia. Que agarra a perna do Jean. Que é claro, toma um susto, cai no chão. E é atacado por ela nesse momento. Ele tenta se segurar, mas... quando tava prestes a ser morto, alguém explode a cabeça dela. E foi o Xiao com seu rifle. O Ge tira o corpo de cima de si, cheio de sangue. E o Xiao pergunta, Zhang Sheng-Ge, o que você tá fazendo aqui? E o Ge fala que nem acredita que tá vivo ainda pra vê-lo. Só que o Xiao vê que ele foi mordido e aponta a arma bem na cabeça dele. Mas o Ge fala que tem algo pra avisá-lo, tem algo pra dizer. E o Xiao fala que pode falar, só que de longe. E o Ge fala que já sabe que tá infectado. Logo logo vai se tornar mais um desses zumbis malditos. Só que ele fala que aquele maldito Yang Tao fez a família dele de refém. E ele soltaria sua família se o Xiao desse suprimentos pra eles. E ele fala que sim, foi terrível com o Xiao. Só que a esposa e filho dele são inocentes e pede ajuda pro Xiao. Ele quer que o Xiao impeça o Yang de fazer qualquer coisa contra sua família. E o Xiao pensa que, bom, o Jean, mesmo que tenha feito isso pro próprio lucro dele, os suprimentos que deu realmente ajudaram ele. Daí ele olha pra sua equipe e pensa que a fortaleza tem muita capacidade ainda. Então tem como abrigar uma pessoa ou duas. Até que então uma tarefa aparece. E o Xiao fala que agora sim o negócio ficou lucrativo. E a tarefa é salvar a esposa e o filho do Jean e resgatá-los para a base. A recompensa 25 pontos. E também a outra missão ainda tá em andamento, que tinha que matar todos os zumbis em volta da fortaleza. E o Xiao fala pro Jean que vai cuidar da sua família, não se preocupe. E o Jean bota a cabeça no chão, agradecendo. Ele agradece muito por isso, e então ajoelha e fala pro Xiao acabar com isso logo. E o Xiao pergunta, acabar com o quê? E o Jean fala que não quer virar um daqueles mutantes malditos. Então fala que pode acabar
acabar com a vida dele aqui, agora. Só que o Xiao chama a Shanshan e pede uma moto que tem no armazém. E fala pro G pegar a moto e ir pra bem longe, um lugar bem isolado. E o G pergunta por que ele tá fazendo isso. Mas o Xiao fala que vai fazer isso em troca de salvar a família dele, pode ser? E o G fala que sim, e agradece. Então ele pega a motinha, que era tipo uma bicicleta motorizada, e enquanto se transforma num zumbi, ele pensa na sua família. Enquanto isso, na fortaleza, eles terminam de matar todos os zumbis que estavam lá, jogam gasolina naquela pilha e queimam tudo. E o Xiao fala que com esse treino e a força atual dele, cada um deles consegue lidar com um zumbi corpo a corpo. Mas quando se tratar de pequenos grupos de zumbis, ou até mesmo uma horda, definitivamente eles não estão prontos ainda. Então pede pra todo mundo segui-lo agora. Então, de frente pra uma grande porta do armazém, o Xiao chama pelo Sheng, dizendo pra pegar isso aqui. Ele tá dando a chave do armazém e fala que vai pra cidade hoje à noite. E o Sheng pergunta se ele vai sozinho, a cidade deve estar um caos. Mas o Zhang se oferece pra ir junto com ele, e os amigos também. O Yiming claramente não queria ir, mas o Xiao fala que não precisa. Eles vão estar em perigo na cidade. Eles só serão um atraso, infelizmente. E ele fala que tá contando com o Sheng pra cuidar da base, viu? Então mais tarde, no seu carro e bem armado, a loja do sistema dele ainda não tem nada, porque não foi atualizada. E o Xiao fala que é muito demorado. Então por segurança, ele usa a atualização manual, que custa 2 pontos. E na próxima vez que ele fizer isso, a atualização manual vai para 4 pontos. E aparecem novos itens, mas o Xiao fala que tem que tomar cuidado da próxima. Mas o Xiao fala que felizmente tem pontos suficientes para isso. Então ele pega a caixa de suprimento tecnologia negra. Então um brilho ofusca tudo dentro daquele carro e ele consegue o soro de aumento de força física mais 5. E o Xiao fala que parece que tomou uma flashbang na cara. Mas olhando pro soro, ele pensa, nossa, isso aqui é potente. Então ele já usa imediatamente. Então ele começa a se transformar e a força dele aumenta muito. Enquanto isso, na casa do Sheng Jie, a esposa e filho dele estavam bem ainda, por enquanto. Porque nesse momento o Yang chega e a esposa pergunta o que ele tá fazendo. E ele fala que vão se divertir agora e começa a rasgar a roupa dela. Enquanto ela pede por ajuda e o filho tenta lutar contra, é claro que nada adianta. Só que uma pessoa se aproxima e pergunta o que eles estão fazendo. Estão tão barulhentos e irritantes. E ele pergunta o que esses otários estão fazendo. Deixa a mulher aí, porra. Mas o cara pergunta qual o problema. E o cara fala, e se eles tentarem lutar até a morte? Não vão perder nada. Eles que vão sair com baixas daqui. Depois que lidarem com tudo isso, aí eles descansam e fazem o que quiser, porra. E o outro fala, beleza, eles vão se distanciando. Mas o Yang fala que vai voltar pra ela. E nesse momento, eles são trancados novamente no apartamento. Enquanto isso, onde tava o Xiao, tava bem tranquilinho. Um zumbizinho andando pra um lado, pro outro, mas nada demais. E o Xiao pensa que atualmente ele tem 13 pontos de estamina. É tipo o dobro de uma pessoa normal. Além do reflexo dele, que tá muito maior. Então ele vai passando, desviando de todos os carros Drift King. E ele pensa que se sente ótimo. Então mais tarde, numa rua lotada de zumbis, ele sai do carro e fala que essa cidade já era. E dirigir por aqui vai chamar muita atenção. Então ele vai a pé mesmo. Só que ele já é avistado por 2 zumbis que partem pra cima dele, mas facilmente Xiao se esquiva do primeiro, agarra o braço dele e o joga no outro zumbi. Então ele invoca do seu inventário uma machete e parte rapidamente cortando em X a cabeça dos 2. E o Xiao fala que esse tipo de zumbi pra ele agora é que nem papel. Então isso que significa ter mais que o dobro da força de uma pessoa normal. E ele pensa que também os sentidos dele ficaram muito melhores. E ele sente que a 800 metros na frente tá bloqueado a passagem. Até que uma missão aleatória aparece no sistema. Enquanto isso, numa loja, tem zumbis tentando entrar, porque tem sobreviventes lá dentro. E eles ficam falando pra mover coisas pesadas pra porta. E o filho pergunta pro seu pai se eles vão morrer, mas o pai fala que não, esses zumbis não conseguem entrar. E ele fala que no pior caso, vão se unir com a mãe dele. E isso foi uma palavra horrível de se falar, o moleque começa a chorar. E o policial fala, pelo amor de Deus, você pensa antes de falar? E ele fala, pensar antes de falar? Olha a nossa situação, pelo amor de Deus. E o policial se pergunta, será que eles vão realmente morrer aqui? Só que então, de repente, os zumbis começam a ser massacrados. E o pessoal se pergunta que som é esse lá fora? Os zumbis estavam sendo destruídos completamente. E até o pessoal fica apavorado com isso, porque tem sangue pra toda parte agora. E o policial manda o Song e o Zixuan mover tudo pra fora, mas sem fazer barulho. Então depois disso, eles saem da loja. Eles se perguntam quem que matou tudo isso de zumbi. E o moleque fala que tem que ter sido outro mutante. Com certeza foi. E o pai pergunta o que é um mutante. E a criança fala que é uma versão mais forte desses zumbis. Aparecem vários jogos. E o pai fala, jogos? Por isso que sua nota ficou tão ruim esse ano. E o policial fala que o Song falta inteligência emocional, hein? Pelo amor de Deus. Fala pra calar a boca e olhar pros lados e não ser pego em nenhuma emboscada de zumbis. Eles vão todos retornar para a base lentamente. Daí todo mundo para porque o policial manda e perguntam por quê. Isso porque lá na frente tava o Xiao, que tava analisando o seu sistema, e o moleque fala que é um mutante, com certeza. Mas o policial fala que com certeza é um sobrevivente. E o Xiao se vira e fala, mutante?
mente, imaginação fértil. Não é como se mutantes fossem tão comuns assim. E o policial fica feliz que realmente é um sobrevivente. E ele fala que o Xiao deve estar em perigo sozinho assim. Se quer sobreviver, se junte com eles então. E o Xiao pergunta se são só ele. E o policial fala que eles saíram para conseguir suprimentos na cidade. Mas tem várias pessoas lá no Jardim Hongxian. E o Xiao pergunta, Jardim Hongxian? Ele se lembra desse lugar. É perto de uma mansão, não é? E o Song fala que sim, é perto daquela avenida ali. E o Song pede pro Xiao vir junto com eles, pô. Quanto mais, melhor. E ele fala que o grupo deles tem muita experiência em lidar com esses zumbis. E o Xiao se finge de fracote e fala, ah, tudo bem, muito obrigado. Então eles vão caminhando juntos nesse caminho. E o Song pergunta por que ele tá aqui, procurando por alguém importante? E o Prota fala que sim. E o Song pergunta, um parente, uma namorada? E fala que é o fim do mundo. Se ele tá procurando alguém, essa pessoa deve estar morta. Ele precisa estar preparado mentalmente pra isso. E o policial fala que é verdade, porque além dos zumbis tem aquelas bestas malditas. E o Xiao pergunta, bestas? E o policial fala que é um grupo de criminosos que tem passado por essa área. Para sobreviver, eles matam outros sobreviventes e roubam tudo que tem. E ele fala que alguns dos seus companheiros já morreram na mão desse grupo. Mas é só se manter vigilante que nada vai acontecer. Só que o moleque avisa que tem um zumbi perto dele, ele consegue reagir a tempo e dispara bem na cabeça do zumbi, que mata na hora. E o policial fala que já tá de saco cheio deles. Mas o Song fala que os tiros atraíram mais zumbis, eles estão vindo. Aí o policial começa a desesperar um pouco até que acha um ônibus. Fala pra todo mundo correr até lá, rápido! E o Xiao pensa que correr por aí de forma imprudente é realmente ruim, mas um abrigo como um ônibus é perfeito pra defesa. A única desvantagem é que se o ônibus cair, não vai ter como fugir, né? E o Xiao analisa e fala de 0 a 10, 7 pontos para essa chamada do policial de emergência. Então ele vai correndo na direção do ônibus com um zumbi atrás dele, só que quando ele entra, o policial fecha a porta bem rápido. E o policial manda todo mundo averiguar os bancos pra saber se não tem nenhum zumbi dentro do ônibus. Mas a criança fala que os zumbis não desistiram, estão na porta do ônibus, por toda parte. E o policial fala que cedo ou tarde vão ter que sair daqui. Então, os zumbis começam a empurrar e bater contra o ônibus. E o policial pensa que não consegue segurar por muito tempo. Mas o Xiao simplesmente com uma mão fecha a porta e tranca. E o policial pensa que ele tem uma força incrível. O Xiao fala então que vai lacrar essa porta. Então podem matar os zumbis pelas janelas. E o policial fala, tá bom. Então o pessoal que tá dentro quebra as janelas. E quando os zumbis atacam, eles vão matando os zumbis pela janela. Isso que ele tava fazendo é o Song e o pessoal tava segurando pra que ele não caísse. E o policial fala que com tantos zumbis lá fora, essas balas não vão ser suficientes. Mas o Xiao chama a atenção dele e oferece uma crossbow. E o policial pergunta de onde ele tirou isso. E o Xiao fala que por coincidência achou por aí. Então agora eles vão matando tanto com crossbow, com arma corpo a corpo, e vão conseguindo se livrar desses zumbis, até que saem do ônibus. E o moleque fica todo, a gente é o fodão, conseguimos! Mas o Xiao fala pra não baixar a guarda. Enquanto isso, na base do Xiao, a Shanshan fala que espera que ele esteja bem lá fora. E o Yiming se oferece pra ficar de guarda essa noite. E o gordinho pergunta, olha só, tá tão entusiasmado? E o Yiming fala que não se mete não, rapá. E o outro pergunta, nossa, tá agindo tão esquisito. O Shang fala que então se o Yiming vai cuidar da guarda, todo mundo pode ir pros quartos descansar. E fala pro Yiming ser extra cuidadoso, hein? E o Yiming tava lá na torre e fala que já tá bem tarde, todo mundo deve ter ido dormir. Ele não vai perder tempo, vai fazer o que quer antes que o Xiao volte. Então o Shang tava dormindo lá com a chave bem do seu lado e o Yiming entra no quarto disfarçadamente. Então ele se aproxima sorrateiro e quando vai pegar a chave, o Shang acorda e pergunta o que ele tá fazendo. Só que o Yiming dá um soco nele, pega a chave e sai correndo. O Shang começa a gritar com ele, acorda o pessoal e pergunta o que ele tá fazendo. E o Shang fala que o Yiming roubou a chave, peguem ele! E todo mundo começa a correr atrás dele, que joga vários obstáculos no caminho. E todo mundo nem consegue passar, até que o Yiming acha uma sala bem útil. E ele fala que vai por esse caminho. Então, ele se aproxima do zumbi do seu amigo, mas quando faz isso, ele reage. E o Yiming pergunta o que ele tá fazendo. E ele se pergunta por que ele rompeu uma das bandagens. Não era pra estar bem amarrado? Só que o Yiming fala que isso aqui é perfeito pro momento. Então, quando o pessoal vai se aproximando, o Zhang percebe que ele tirou o Chong da enfermaria. Por acaso quer que todo mundo morra? E o Shang fala que não deveria ter acreditado nessa criança. E a Shanshan pergunta o que fazem agora. Ele já deve estar chegando no armazém. Mas o Shang fala que a prioridade é trancar esse zumbi de volta na enfermaria. E o Shang manda o pessoal usar o método que o Xiao ensinou antes. E sejam cautelosos, não levem mordidas. Então eles se aproximam bem devagar até que partem pra cima do zumbi e o Zhang consegue mobilizá-lo. Então conseguem prendê-lo e o Shang fala pra jogar na enfermaria de volta. Então empurram ele lá dentro e o Zhang tranca a porta. E o Shang analisando isso
fala que foi fácil demais, não foi? Por algum motivo o zumbi não reagiu muito. Mas o Shang fala que perderam muito tempo. O Yiming já deve ter pego uma arma. Aquele monstrinho maldito. E o Yiming aparece perguntando quem ele chamou de monstro. E o Yiming fala que só encontrou uma arma, não tem mais nenhuma além dessa. Mas ele fala que essa arma é mais do que o suficiente. Vai lidar com todos eles e vai cuidar dessa fortaleza pra si. E fala pra todo mundo voltar pro quarto agora. Mas o Zhang pergunta por que ele tá fazendo isso. O Xiao salvou a vida deles. Mas o Yiming fala que esse favor pode ter mais alguma coisa por trás. Ele sempre é tão poderoso e orgulhoso. E já que salvou a vida deles, ele espera que eles virem escravos do Xiao. Mas o Shang fala que algumas pessoas nascem ingratas, não é? E esse moleque é um lobo na pele de um cordeiro. E o Yiming manda calar a boca e irem pro quarto. Só que enquanto isso, o zumbi do Chong tava encarando o seu amigo. E parecia que ele tinha alguma coisa nas mãos. Um tipo de chave. Então, no Jardim Roxian, o pessoal do grupo do pessoal vai se aproximando e fala pro Xiao que é só seguir reto e ele já aparece naquela mansão. A mansão de Niu. Mas avisa que esse bairro é cheio de brechas e becos. Então o Xiao tem que tomar cuidado para não ser pego por nenhum zumbi. E o policial fala que quando o Xiao terminar o que tem pra fazer, pra voltar pro Jardim Roxian. Eles estão no prédio da comunidade. E não se esqueça, vai pro portão principal. O Xiao fala beleza, dá um joinha e fala obrigado. E o Song pergunta se realmente ele vai sozinho, não vai ficar em perigo. E o policial fala que não sabe a situação dentro da mansão. Se eles toparem com uma horda de monstros, vão estar todos mortos. O Song fala então que Xiao deve estar em perigo, mas o policial fala que avisou o quanto ele pôde. Só que é uma pena. Talvez ele consiga se virar porque ele é bem habilidoso, mas ele pode morrer nesse ritmo. Enquanto isso, no prédio onde tá lá o Yang, com aquela avenida lotada de zumbis, o Yang fala que o Jean não voltou da sua tarefa ainda. E o outro fala que não se importa. Se ele não voltar, ele vai liberar seu estresse, senão não consegue dormir. E o pessoal fala que o Jean deve estar morto nesse ponto. E o pessoal fala pra amarrar a esposa pra ter certeza de que ela não vai se matar. Então, antes de saírem daqui, vão se divertir um pouquinho. Mas o Lee fala pra tomar cuidado, pra não matar aquela mulher. Só que então, ele vê uma coisa pela janela, se perguntando quando que aqueles zumbis morreram. Eles não estavam andando por aí agorinha? Então, descendo as escadas, ele se pergunta se é o reforço? Só que nesse momento, o pescoço dele já é cortado na mesma hora. E a cabeça sai rolando pelas escadas. Enquanto isso, o pessoal vai se aproximando da coitada da mulher e fala que agora não tem escapatória pra ela. Daí puxa o moleque pra fora e dá um tapa na cara dela. E ela fala que o alvo deles é ela. Mas o moleque fala que vai lutar pela sua mãe. Mas ele é arremessado pra fora e trancam a porta. E ele fala o que vão fazer com sua mãe. Só que nesse momento o cara cai morto bem na frente dele. O moleque vê o Xiao e acha que é um monstro. Mas o Xiao pergunta, o Jean é o seu pai, não é? E ele fica muito chocado pra falar nesse momento. Enquanto isso, lá tava a esposa do G, indefesa. E falam pra ela começar a gritar, porque senão vai ser pior pra ela. E o cara fala que tá tudo bem, ele vai primeiro. Só que nesse momento a porta se abre. E o cara fala, ó, moleque até que é forte, hein? Só que então, ele tem o seu pescoço cortado também. E o Yang pergunta, o que tá acontecendo aí? Até que eles se viram e vem o corpo do cara. E o Yang pergunta, o que tá acontecendo? Logo, o seu rosto é agarrado e ele é arremessado bem pra longe pelo Xiao, cuspindo sangue. E o carequinha pergunta, quem é ele? Mas o Xiao já afunda o pé bem na cara dele. Enquanto isso, o Yiming tá mandando todo mundo ir pros quartos, senão vai atirar. E o Shang fala pra obedecerem, senão vai ser pior. Esse cara tem uma arma, não tem o que fazer. E o Yiming pensa, vocês acham que podem fazer alguma coisa contra mim? Ele vai estabelecer sua dominância agora. E fala que o velhinho vai morrer primeiro. E o Zhang manda ele parar. E a Shanshan fala que não, seu avô não. Só que então, eles ouvem um barulho muito alto. A porta da enfermaria. E parece que a maçaneta tá rodando, mas eles falam que tava trancado. Então, o Chong sai de lá. E falam que tem uma chave na porta. O zumbi abriu sozinho. Então, o Chong tava muito puto com o Yiming. E o Yiming, apontando a arma pra ele, fala que um zumbi abriu uma porta. Que é isso? Mas então, quando tenta atirar, não sai nenhuma bala. E quando ele percebe, já é tarde demais, porque o Chong parte pra cima. Então, começa a devorar o Yiming. Mas o Chong, ao invés de atacar o resto do pessoal, pega o corpo do Yiming e começa a arrastar pra fora. E o Shang pergunta o que aconteceu. E o Zhang fala que tem algo bem estranho aqui. Então o Chong abre a porta da enfermaria, tira a chave e joga pro pessoal e se tranca lá dentro. E o pessoal fica completamente chocado e sem palavras. É como se ele tivesse mentalidade, raciocinando. Então, enquanto isso, o Xiao já tinha amarrado todo mundo. E o Xiao chama a criança, mas a mãe dela pergunta o que ele quer que seu filho faça. O Xiao só pede pra que ele se aproxime. E a criança fala que tá tudo bem. E o Xiao dá uma faca pro moleque. E manda ele matar o Yang e o pessoal dele. E o pessoal não pede piedade, pedindo pra não morrer. Mas a mãe fala que ele é só uma criança. Ele não pode matar pessoas. Mas o Xiao fala que a partir de hoje, tudo muda. A partir de agora, ele vai ter que proteger sua mãe. Então ele tem que ter coragem pra matar esses otários. E a criança se lembra de tudo que fizeram com sua mãe e parte pra cima com a faca. Então no momento seguinte, já tinha matado
dos dois. E a mãe dele fica impressionada com seu filho, o Xiao Shuai. Mano, por que todos os nomes dessa obra são iguais? Que desgraça. O moleque se chama Xiao, o outro é Xiao Shuai, a outra é Sheiai, Xishuai, Mas que desgraça. E a criança pergunta pro Prota se o seu pai morreu ou não morreu. E o Xiao fala que sim. Então a criança larga sua faca e vai abraçar sua mãe. E a mãe fala pro Xiao levar seu filho, cuidar dele. Ela faz o que quiser. E ele fala que não, ele quer ficar com sua mãe, quer protegê-la. Mas o Xiao fala que tá tranquilo, vai levar os dois. Ele prometeu pro G que faria isso. Então agora os três armados saem pro lado de fora. E o moleque pergunta que tipo de criatura fez isso com tantos zumbis. E o Xiao simplesmente fala, eu. Mas ele manda todo mundo esperar e escuta algo bem ao longe. E ele pergunta pra senhorita se ela sabe onde fica o prédio 8, lá no jardim. E ela fala que sim, ela sabe a direção. Por quê? Só que enquanto isso, no prédio 8, onde tá o grupo do policial, tem um grupo de criminosos prontos pra matar todo mundo. E sobreviventes lá dentro perguntam o que eles fazem. Eles se rendem? Mas o policial fala que não. Se renderem ou não, vão morrer. Esse pessoal não vai ter misericórdia deles. E o cara lá embaixo grita que eles têm 10 minutos pra cooperar, senão morrem. Mas uma das mulheres fala que é melhor descerem e se renderem. E a outra fala que não. Ela não quer fazer isso, não quer entrar em contato com ele. E o policial fala pra não se preocupar. Eles não vão desistir. Eles vão guardar o corredor, porque assim não conseguem passar. E lá embaixo, um dos bandidos falam que eles estão bem armados. Só que o líder deles que tá lá, o policial também tá bem armado. E o líder fala que não precisam forçar. Eles não vão aguentar por muito tempo. Enquanto isso, o Xiao tava atrás desse grupo, bem espreitando ele. E o molequinho pergunta, tio Xiao, esses caras são maus, não são? E o Xiao vai se aproximando e fala que sim, são do mesmo tipo que fizeram aquilo com a mãe dele. Ele já tava apontando a arma. Enquanto isso, o policial vai se aproximando da janela pra ter uma melhor visão, com bastante cuidado pra não tomar um tiro. Daí ele dá uma olhadinha e pensa que eles têm armas, até que escuta um barulho de tiro. O pessoal fica chocado com isso, só que quem tomou tiro foram os bandidos, que tava morrendo um por um. O líder pergunta, quem é que tá aí? E o policial, vendo pela janela, percebe que era o Xiao. Então o Xiao vai matando um por um na bala. Os ladrões desesperados se escondem, tentam revidar, só que o Xiao tinha um fuzil e chama eles de amadores. E o líder fala que isso é uma merda, quem é esse lunático? E o lugar que ele tava se escondendo tava sendo saraivado de bala pelo Prota. E o líder pergunta o que ele tá fazendo? E fala pro seu capanga cuidar dele. Mas quando ele tenta dar um tiro de pistola, o Xiao consegue se esquivar das balas e acaba com a raça dele também. E o líder pergunta pro Xiao, acabaram as balas? Então agora ele vai morrer. Só que o Xiao já tava bem na frente dele. E quando o bandido vai atirar, o Xiao se esquiva, pega o braço dele e o Xiao coloca a pistola dele na garganta do cara e dá um tiro, matando ele ali mesmo, cravando essa bala bem na cabeça dele. Então depois de um tempinho, ele vai entrando no prédio 8. Os ladrões estavam preparando pra matá-lo, uma emboscada, só que ele rapidamente mata todos num piscar de olhos. E manda o pessoal do grupo, pode sair. Então, quando todo mundo vê que a situação tá de boa, a criancinha fala que o Xiao é incrível. E uma mensagem do sistema aparece pro Prota. O nome da missão é Reforço. Ele tem que recrutar 5 sobreviventes do Jardim Roshang. E ele vai ganhar 25 pontos de recompensa. E o Xiao pergunta pro policial quem são esses aí. E o policial fala que são as bestas que ele tinha falado antes. O pessoal do condomínio Bikushan. Fica bem no sul dessa cidade. E o policial chama um pessoal que conhece essa região da cidade pra guiar o Xiao como chegar lá. E um dos caras fala que esse pessoal tá muito bem armado e tem bastante recurso. Eles dominaram toda a área do sul da cidade, fazendo sobreviventes de refém. E o Xiao pensa que na vida passada, o Xu Xiong e a Kui Jing fizeram aquele plano contra ele saindo da base do sul. Será que são as mesmas pessoas? O Xiao pergunta então se a única base que tem no sul é dos Bikushan. O cara fala que originalmente não, mas como estavam bem armados, eles dominaram tudo, porque não tinham como se defender. Eles são animais, saem matando todo mundo. Só que as garotas bonitas não mataram e pegaram pra si. E o Xiao pensa que tem certeza agora, tem que ser eles. O policial fica um pouco confuso, mas o Xiao fala pra se prepararem, porque com certeza esses não são os únicos, deve ter mais desse pessoal por aqui. E o Xiao dá esse rifle pro policial pra se defender melhor. E o Xiao fala que o pessoal da Bikushan não vai deixar isso aqui passar barato. Mas com esse rifle, o policial dá conta muito facinho e fala pra esperar aqui por alguns dias. Ele vai voltar pra sua base e volta daqui um tempo. Mas um dos caras fala claro que não. O Xiao lidar com os Bikushan sozinho, ele não vai conseguir, ele vai morrer. E o policial fala que é verdade, é muito arriscado pra ele. É melhor só que eles achem um novo lugar pra ficar. Mas o Xiao fala pra não se preocupar, não é só por eles. Isso é pessoal com ele também. E o Xiao fala que daqui uns dias vai voltar com um grande veículo pra resgatar todo mundo que tá aqui e levar pro leste da cidade. E o Xiao fala que perto da cidade abandonada, ele fez um grande forte e vai levar todo mundo pra lá. E fala que enquanto isso, todo mundo se cuida bem, tá? E o policial fala, ele também, se cuida. Então, enquanto isso, nessa rua, com várias pessoas
mortas e amarradas, enforcadas, era o condomínio Bikuishan. Lá dentro tava tendo uma reunião. E adivinha, o Xuxiong tava lá. E o primeiro cara pergunta como é que tá os suprimentos lá da área de entretenimento. Nada ainda? E o Xuxiong fala que já mandou um pessoal pra lá. Rapidinho eles devem estar voltando. Mas o outro fala que tem vários afiliados de alto nível morando na mansão de Injio. E não podem simplesmente pegar o suprimento do centro de entretenimento, não é? E o Xuxiong fala que concorda com o Kaige. E já falou pro seu pessoal trazer qualquer um de volta que esteja vivo. Mas o outro fumante fala sério agora. O Xuxiong não conseguiu completar uma única missão que foi dada pra ele. E ele fala pra não se preocupar. Ele vai conseguir. Ele vai cuidar disso perfeitamente. Então, o Xuxiong sai pra falar com seu subordinado e pergunta o que aconteceu. E o Xuxiong pergunta, e aqueles 7 caras que saíram, voltaram? E o cara fala que mandou um pessoal pra checar. E ele tem mais notícias. O Xuxiong pergunta o quê? Todos foram mortos? Não tinham só civis comuns lá no Roxiang? Como que eles caíram nas mãos deles? E o Xuxiong fala pra todo mundo se reunir e pegar todas as armas que tem. Dessa vez, eles não vão falhar. Então o Xiao vai voltando pra sua base. A Shanshan escutou o barulho do carro e fala que ele finalmente voltou. Então a missão dele quando ele chega na base foi completa. Ele ganhou 25 pontos e tem 36 no total agora. E a Shanshan fala que ele finalmente tá de volta. E olhando pro pessoal, o Xiao fala, realmente era o Yiming, não era? E a Shanshan pergunta se ele sabia desde o início. Só que o Xiao pede pro Zhang guiar a mãe e o filho pra dentro da base. E vão se encontrar mais tarde na enfermaria. Então perguntam pra ele, mais tarde, se ele realmente sabia das intenções do Yiming. O Prota fala que, na verdade, ele não tinha 100% de certeza. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Um dos amigos do Zhang era um completo merda. Então ele entrega aquela arma pro Zhang. E quando ele analisa a munição, ele percebe que era falsa. E o Shang fala que ele foi levado pelo zumbi pra dentro da enfermaria. E o Xiao fala que foi o Shen Xiong que fez isso, não foi? Ele não é um zumbi normal, é um mutante muito raro. E mais cedo, naquele momento, quando ele conversou com o Xiong transformado, ele perguntou, você entende o que eu digo? Pisca 3 vezes. E ele realmente piscou. E o Xiao fala, ótimo, você vai piscar para me responder, ok? E ele começa a explicar que essas pessoas infectadas têm uma pequena chance de se tornarem mutantes, que são zumbis com muito mais inteligência e potencial. E também alguns continuam com fragmentos de sua memória. E no presente, o Xiao fala que excepcionalmente o Xiong é bem raro. Então tava lá o Xiong pisando no corpo do Yiming, daí ele se vira pra porta que abriu e ao invés de atacar, ele dá um tchauzinho pro pessoal. E o Xiao fala pro Xiong que já é suficiente, só acaba com o corpo desse cara aí. Daí o Xiong sai carregando o corpo do Yiming e o Zhang para e pergunta, Xiong, você se lembra ainda? E o Xiong afirma com a cabeça, o pessoal fica meio sem reação, mas ele tenta atacar o Zhang de repente. E o Zhang fala que nem na forma zumbi consegue segurar suas mãos, né? Tava querendo pegar no meu saco. E o Xiong vai embora dando uma risadinha. Então a missão Tenha um Companheiro Mutante foi completa. E o Prota ganhou mais 10 pontos de sistema. E atualmente ele tem 3 caixas para comprar, sendo que uma delas é nível 2 e custa 50 pontos. E o Xiao fala, uma nível 2 é a primeira vez que eu tô vendo. Mas ele fala que é bem cara. Ele fala que vai abrir as outras 2 por enquanto. Então ele pega a caixa de suprimentos Life Saver e a caixa de suprimentos de dissuasão armada. E ele conseguiu, na caixa de Life Saver, um bloqueador interdimensional de infecção, que pode bloquear chances de infecção, mas não pode reverter. Ele também conseguiu uma bereta e muita munição pra ela. E o Xiao fala que isso aqui tá muito bom, e isso aqui é nível 1 ainda. O que será que a caixa nível 2 dá? Um tanque de guerra? E ele fala que esse bloqueio de infecção é ótimo. E ele fala que pra abrir aquela caixa de nível 2, tem que completar essa missão, que é recrutar o pessoal do Jardim Roxiang. Enquanto isso, o Xiong tava atacando o corpo do Yiming pra fora da base. E na manhã seguinte, o Xiao reuniu todo o pessoal e fala que a partir de hoje, todos vão praticar tiro ao alvo todos os dias. Então o pessoal começa a tirar em latinha, em garrafa. E o Xiao pede também pro Shang, depois disso aqui, pedir pro pessoal organizar os quartos. Tem um pessoal sobrevivente que ele vai trazer hoje mais tarde. E ele também chama o Xiong pra segui-lo. Então, perto de um ônibus onde tinham vários zumbis, estava o Prota junto com o Xiong. E até o motorista do ônibus havia virado um zumbi. Então o Xiong simplesmente expulsa ele. E além do Xiong estar com uma máscara também, o Xiao entrega pra ele uma chave. Mas o Xiao fala que a máscara ele pode tirar. Ele tem que usar só dentro da base, tá? Mas ele fala pra colocar de volta lá no Jardim Roxian, pra não assustar ninguém. Só que enquanto isso, o Xuxiong também queria fazer o seu plano dar certo. E ele reúne todo o seu pessoal com as armas que ele tinha e fala que agora vai cuidar do Jardim Roxian. Então eles partem pra tentar matar todo mundo que tá lá. Só que então, mais tarde naquela mesma avenida, o ônibus que o Xiong tá dirigindo sai atropelando todo mundo, filho. Enquanto isso, no edifício 8, onde estavam os sobreviventes, eles escutam um barulho de carro se aproximando. Será que é o Xiao? Mas o policial fala que vai checar primeiro. E olhando
olhando bem, ele vê que na verdade é o Xuxiong, e eles estavam vindo bem armados. E o policial fala que são aqueles malditos da montanha Bichui. E o Song pergunta, eles voltaram? Eles querem aprender uma lição? E o pessoal fala que tá armado agora também. Mas o policial fala pra não ser tão irresponsável assim. Eles têm mais número e as armas deles são melhores no momento. Eles têm que fazer uma armadilha, e o policial fala que vai pra cobertura agora. Daí o Xuxiong vai se aproximando do edifício e todos miram suas armas contra as janelas. O pessoal fala pra pegar a cobertura, porque uma saraivada de bala vai quebrando tudo, vidro, e o Xuxiong pega um alto-falante pra falar com o pessoal. Só que então um dos seus capangas já toma um tiro na cabeça, de uma sniper. E eles vão sendo atingidos e nem veem de onde estão vindo as balas. Na verdade, quem fez isso foi o policial, que tava lá no terraço. E o Xuxiong pensou que esse cara tinha somente uma pistola. De onde ele tirou isso? O cara tem um rifle automático. Os criminosos ficam desesperados e o outro fala, tem que recuar. Então o cara sai correndo, mas o Xuxiong fala que não, espera o sinal. Só que esse cara também cai morto. E o Xuxiong fala que são todos inúteis, mas no sinal dele todos vão correr. Então ele manda todo mundo correr, e quando todo mundo morre, ele aproveita a brecha e foge, dizendo que provavelmente o cara tá sem munição. E realmente, nesse momento ele tava recarregando. Então o Xuxiong entra no carro e manda partir. Só que um cara ficou pra trás, mas o Xuxiong nem se importava, porque ele morreu também. Enquanto isso, no ônibus, agora o Xiao tomou a liderança e tava atropelando tudo que ele vinha. Até que ele percebe um carro no cruzamento. E ele fala que não importa por agora. Por enquanto eles vão para o prédio. Só que então, voltando e vendo a cena do crime, ele percebe que o rifle foi de bem ajuda mesmo, hein? Parece que cuidaram desses otários. Até que o Chong parece estar rosnando. E o Xiao pergunta se ele tá com fome. Tudo bem, pode comer esses aí, tá suave. Daí o Chong parte com um sorrisão. E enquanto o Xiao tá indo para aquele prédio, ele começa a devorar os corpos. E parece que o Chong sente algo diferente fazendo isso. E o Xiao percebe que, nossa, aquele mano policial matou uma galera, hein? Até que o pessoal percebe que era o Xiao se aproximando e fala, aqui. E quando ele se aproxima, pergunta pro policial o que aconteceu aqui. O policial fala que ficou bem graças ao rifle que ele deu. E o resto do pessoal saiu correndo daqui. Até que então, eles ouvem um rugido e era o Chong se aproximando. O pessoal já ia atacá-lo, mas o Xiao fala que não. Esse aí é um deles. E o policial pergunta, um deles? E o Xiao fala, tem mais corpo aí, pode comer, Chong. E o policial pergunta se ele consegue falar com zumbis, mas o Xiao fala que não é um zumbi comum, só isso. Ele vai explicar no caminho, só entra no ônibus logo. E o Xiao manda ele comer rápido, hein? Então, depois de comer, ele coloca sua máscara e o pessoal fica impressionado. Ele é inteligente o suficiente pra colocar uma máscara. E o Xiao fala pra tomar cuidado com as palavras. Se chamar o Chong de burro é capaz de tomar um soco. Então, ele entra no ônibus e ele faz até uma forcinha pro lado. Aí o policial pergunta, peraí, o ônibus virou quando ele subiu? E o Chong fala, chave. E o Xiao pergunta se ele consegue falar agora? E o Chong só fala, falar. E o Xiao pensa que o Chong comeu 6 corpos, então ele evoluiu por conta disso. Parece que eles vão ter que se esforçar para fortalecer cada vez mais o Chong. E também não pode deixar que ele seja somente um zumbi qualquer. E quando o Xuxian retornou para os Bikuishan, é claro que ele tomou uma puta de uma bronca. Mas ele fala pro chefe Lin que não foi culpa dele, eles tinham um rifle automático. Mas o chefe Lin pergunta que tipo de policial de cidade pequena tem um rifle automático. Por acaso ele é estúpido? Mas o Xuxiang fala que é verdade, se não acreditam pode ir lá checar. Só que o Kaige já dá um chutão na cara dele e ele nem revida, né? Não pode fazer nada. E quando ele sai, o Kaige fala que já é o suficiente. Já tá mais do que na hora de acabar com o Xuxiang. Mas o cara fala que ele só quer a mulher do Xuxiang, não quer? E o Kaige fala que é claro que não. Mas é tudo sobre partilhar, não é? Mas o chefe Lin fala pro Kaige não ter tanta pressa. Ele tem que ter uma oportunidade melhor. Só que o Xuxiang tava escutando tudo isso na viradinha da porta. Então mais tarde ele sai quebrando tudo, muito puto. E a Kuijin pergunta o que aconteceu, se acalma. Mas o Xuxiang fala pra arrumar as coisas, eles vão sair daqui. E ela pergunta pra onde eles vão. Ele fala que pra um lugar mais seguro do que esse, qualquer lugar. Até que o subordinado dele aparece e o Xuxiang fala pra reunir todo mundo. Meia-noite eles vão vazar daqui. E a Kuijin tava achando isso bem esquisitinho. Só que enquanto isso, o pessoal do Jardim Roshan tava chegando. E o pessoal fica impressionado com essa fortaleza, nossa. Então ele completa a missão, o Xiao no caso, trazendo 8 pessoas de 5. Ele passou do que a missão pediu. Por isso, ele ganhou mais 5 pontos adicionais. E o Xiao pergunta se isso dá pontos bônus. Isso é ótimo. E saindo do ônibus, ele fala pro Chong que amanhã à noite eles vão pro sul da cidade. Isso porque ele tem uns assuntos mal acabados naquela região. Então, nesse momento, ele tava olhando pra loja e pensa que é a primeira caixa nível 2 dele. E fala pra não desapontá-lo, porque isso custou 50 pontos. Então ele ganhou um soro de fortalecimento físico mais 20. E o Xiao fala mais 20? Nossa senhora! Só que quando aplica, ele grita muito de dor. Mas ele pensa que agora, no total, ele tem 33 pontos de status físicos. É
6 vezes mais do que um humano normal. Só que nesse momento aparece um mosquitinho do lado dele que ele consegue agarrar, como se não fosse nada. Então, além de força, ele tem muita agilidade. Daí ele deixa o mosquitinho sair vivo. Então, mais tarde o pessoal tava lá praticando tiro, e o policial pergunta se ele vai pro sul agora, e ele fala que sim. O policial pergunta se ele quer alguma coisa, precisa de algo, só que o Xiao fala que ele, nesse momento na base, deve ser o melhor atirador, então quer que o policial ensine o pessoal. E ele fala que a especialidade dele pode deixar. Então, o Xiao chama o Chong e fala que eles vão agora. Então, quando o ônibus parte, vemos um pouco mais tarde, de noite, e o Xu Xiong tava fazendo a sua escapada. Só que antes que ele pudesse ser pego, ele foi avistado pelo pessoal do condomínio. Dentro do carro, quem havia dedurado ele foi a própria, entre aspas, namorada dele, a Kui Jing. E o pessoal se pergunta, o que tá acontecendo? E o cara do condomínio pergunta, onde ele acha que vai? E o Xu Xiong pergunta, Dong Shu é você? E ele fala, chefinho Shu, a gente só tava dando uma voltinha, sabe? Eles estavam indo resolver o problema lá no Jardim Roxian, sabe? E ele pergunta, Jardim Roxian? Então, eles pegam um dos capangas do Xu Xiong e jogam morto no chão. E o outro cara chama pelo nome dele, mas o Xu Xiong dá um socão e fala, você acha que conhece esse cara? Claro que não. E o Xu Xiong fala, eu não conheço esse cara aqui não. Só que então, eles miram suas armas e disparam. Só que o Xu Xiong fica vivo. Todos os companheiros dele que morrem. E o Dong Shu fala que ele tem uma boca muito grande. Olha só quem tá dentro do carro. E quando o Xu Xiong percebe, é a Kui Jing, que agora tava junto do Kaiji. E o Kaiji fala que ela contou tudo sobre o plano dele. E o Xu Xiong pergunta como ela ousa traí-lo, essa maldita vadia. E o Kaiji pergunta o que eles fazem agora para o chefe Lin. E o Lin só faz um sinal para matá-lo. Então, um pouco mais tarde, o Xu Xiong estava sendo e ficou lá, para exposição, bem na frente do condomínio. Enquanto isso, o ônibus tinha parado, e o Xiao e o Chong estavam se aproximando. Até que ele pede pra parar e vê o Xu Xiong pendurado, morrendo. E ele fala que o Xu Xiong merece muito, só que, bom, ele que vai matá-lo. Então ele atira uma pedrinha, rompe a corda e faz o Xu Xiong cair de cara no chão. Mas só que na verdade, o Xu Xiong não estava vivo, ele estava na forma de zumbi. E o Xiao fala que ele teve um fim tão trágico, vai ajudá-lo com sua vingança. E nesse momento tava rolando um negócio lá no quarto. A senhorita tava numa posição e com uma roupa lá que vai ser bem censurada agora nesse momento, né? Vai ser bem censurada mesmo, assim, no caso, E tava rolando um negócio lá, né? Uns atos carnais, né? Enquanto o Kaiji colocava a roupa dele, ele percebe que tinha alguma coisa estranha do lado de fora. E ele percebe que o corpo do Xu Xiong havia desaparecido. Então, nesse momento, alguém bate na porta tentando arrombá-la e o Xiao aparece com sua faca bem atrás do Kaiji. E sem dó nenhuma, passa a faca na garganta dele. Ele já cai de boca no chão, morto. E o chefe Lin pergunta, quem é esse cara? E é óbvio que a Kui Jing sabia muito bem quem era. Só que o Xiao atira a faca dele, matando o chefe Lin na mesma hora. E cai todo peladão. E a Kui Jing pergunta, por que ele tá aqui? O que ele quer? E o Xiao fala que ela tava se divertindo com esses caras, não tava? Ele só queria saber o que o Xu Xiong faria se visse uma cena dessa. E a Kui Jing pergunta, Xu Xiong? Então, ele aparece na sua forma de zumbi e parte pra cima dela, começando a comê-la viva. E ela pede perdão pro Xiao, só que é óbvio que ele deixa ela pra morrer. E simplesmente fecha a porta. Então, do lado de fora, o Xiao fala que o Chong pode comer qualquer um que ele quiser aí. E o Chong fala, comer. Pelo menos. Até que o Xiao sente alguma coisa e escuta com sua super audição e parecia ter um pessoal em apuros. Esse aparentemente é o pessoal que trabalhava no condomínio. E um cara com uma faca, assistente desse chefe, fala que essa criança tem a carne bem macia. Mas o chefe fala que não, muito magrinha. E fala pra pegar o gordinho ali, ó. Então ele puxa a criança de sua mãe e dá um tapa na mãe pra que ela caia. Mas ela pede por favor que poupe o seu filho, ela está implorando. E pede misericórdia pra alguém salvar o seu filho. Só que então eles escutam vários barulhos bem estranhos e perguntam quem é que tá aí. E o chefe fala que isso parece uma shotgun. Será que alguém aqui tem uma? E os capangas falam que na verdade não. Então o moleque volta pra sua mãe e alguém abre a porta. Daí o chefe manda checar. E quando o bandido passa, o Chong puxa o cara e começa a devorá-lo. Todo mundo começa a atirar contra a porta pra tentar matar o Chong, mas não funciona. E o Chong quebra a janela de trás, agarra a cara desse chefe e quebra o seu pescoço. Então, com essa ultra velocidade mutante, ele passa a matar todo mundo que tava ali. Exceto, é claro, pelas vítimas.
E o pessoal se pergunta por que esse zumbi não tá matando ele. E o Xiao aparece falando, ótimo trabalho, Chong, tu é pica. Mesmo sem tirar a máscara, ele continua rápido, hein? E o Chong fala, a máscara me deixa irado. E o pessoal fica completamente chocado. O zumbi falou. E obviamente o pessoal tava com muito medo do Chong, mesmo ele não matando ninguém. Mas o Xiao tranquiliza todo mundo, dizendo que ele não vai atacar. Mas a criança fala que aquele monstro matou todo mundo num piscar de olhos. E o Xiao pergunta, como assim super monstro? Você já viu uma criatura similar com ele antes? E a mãe fala que sim, no leste da cidade, lá perto de um mercado. E o Xiao pergunta, tão cedo? Ele pensou que demoraria 1 ou 2 meses para aparecer outro mutante assim. E o Chong pergunta do que ele tá falando. E o Xiao fala assim como ele, mutantes, zumbis inteligentes. O nível de racionalidade e de memória varia de zumbi para zumbi. Só que é claro, eles têm muito mais instintos de caçada e força. E algumas mutações são muito mais perigosas do que outras. E o Chong pergunta, e quanto a ele? O Xiao fala pra não se preocupar, ele é do tipo bem raro. E com ele do seu lado, tá tudo bem. Ele não vai ficar maluco e não vai matar ninguém. E ele pergunta se isso aqui é todo mundo que tá vivo? São todos os sobreviventes? Mas o outro fala que não, tem um pessoal trancado lá na sala do chefe. E deve ter pessoas no porão também. Então eles vão descendo pra investigar o porão, mas quando chegam, ficam chocados com a cena. Aparentemente capturaram sobreviventes e os mataram. E ele fala que é por isso que não teve nenhum outro acampamento aqui no sul. Só que zumbis mataram isso tudo. Eles conseguiram comer tanta carne. Só que um dos caras falam que o pessoal daqui regularmente fica movendo a carne pra outro lugar. Eles nem sabem quantos zumbis existem por aqui. Mas o Xiao pensa que com certeza é muito pra comerem. Será que eles estão alimentando de propósito zumbis? E o Xiao pergunta quanto àquele escritório que ele tinha mencionado antes. E ele fala que o escritório de vendas fica no sul, mais ou menos 1 quilômetro daqui. Eles capturam as pessoas e as que eles não querem mais, eles mandam ser assassinadas pelos zumbis. Até que então, uma mensagem do sistema aparece pro Prota. Ele precisa expandir sua comunidade, aumentando o máximo que ele puder. Ele consegue até 20 pontos no total. Só que enquanto isso, no escritório de vendas, uma das pessoas fala que ouviu uns tiros lá no fundo, mas o outro fala que, sei lá, estão usando o pessoal como prática. Mas então o Chong aparece e mata todo mundo num piscar de olhos. E quem tava lá, as pessoas ainda mantidas vivas, eram garotas jovens. Então, elas ouvem mais barulhos de tiro, de gente morrendo e ficam com muito medo. E quando alguém abre a porta, uma delas fica completamente desesperada. Mas era só o Xiao. E ele fala, podem sair, vai, vai, vai. Então todo mundo faz filinha indiana pra sair de lá. E a garota pergunta se ele realmente vai levá-los pra uma base segura. E o Xiao fala que sim, só que todo mundo tem que trabalhar. E o pessoal fala que tá de boa, todo mundo aqui funciona bem. O Xiao fala então, pra não perder mais tempo, vambora. Então todo mundo entra no busão e parte pra base. Então, chegando lá, o Zhang e a Shanshan ficam impressionados que tanta gente é essa. Eles vão descer pra receber todo mundo logo. E o Xiao fala que essa é a fortaleza dele, só que não pode deixar todo mundo entrar logo de cara. Então o pessoal pergunta onde que eles vão viver por enquanto. E o Prota fala que tem cabines, alguns estabelecimentos e abrigos do lado de fora com cercas de metal em volta. As condições são muito boas, na verdade. Então, com o tempo, eles vão melhorando a condição que eles têm com base no trabalho deles, pode ser? E o pessoal fala que é claro e começa a agradecer o Xiao. Só que enquanto isso, passando lá pelo condomínio do sul, tinha um caminhão e uma mulher sentada nele perguntando por que essa pessoa não respondia, aquele maldito. E ela fala que tem alguma coisa de errado. Então, quando entra, ela percebe que todo mundo da Bikushan já tava morto. Só sobraram zumbis, é claro. E eles partem pra cima dessa mulher assim que ela entra, mas ela facilmente derruba o zumbi do Xuxiong. Então, mata os outros dois com sua faca. E o subordinado dela fala que o King Wen tá morto. E ela fala que não tem jeito, né? Vão ter que lidar com os zumbis que tem aqui. E ela fala que também vai caçar quem fez isso. E vai matar. É isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, que é muito, muito importante pra gente. Se vocês querem mais, deixem seus comentários. A gente quer ouvir a voz do povo, que é a voz de Deus. Vejo vocês numa próxima. Falou!